E começou o último Entendo Nada do ano. O número 29. Olha só, tivemos 29 episódios só do Entendo Nada em um ano. Rapaz, quanto episódio. Bom, e o tema de hoje é Epílogo ou 2019. Ufa, que ano! Pela madrugada, que ano! Tema este apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e ele, ele, o rei do Réveillon do Faustão, Flávio Santos. Muito boa tarde, bom dia, boa noite ao meu querido e afável amigo Luiz Rossi e a você que nos ouve, porque podcast é mídia streaming, você ouve quando, onde e como bem entender. Para resumir, uma das várias facetas desse 2019, ela é resumida na frase do grande escritor e pensador contemporâneo Humberto Eco, Luiz, que eu acho que sintetiza bem esses meses loucos que nós tivemos. A internet deu voz aos idiotas. Eu sei que na hora que você ouviu essa frase, deve ter lembrado de alguém, de alguma situação. Talvez seja um dos resumos de 2019, mas isso a gente vai falar mais à frente, com a apresentação que vai continuar agora do Luiz Rossi. Opa, isso aí. Vamos lá, vamos à apresentação. Fim da 2019 e olha só, o Entendo Nada completa um ano de existência. Caramba, a gente começou no finzinho de 2018, hein? Que coisa. Bom, foram meses e dias marcados por trabalho, caos, que eu e o Flávio gostamos tanto, né? A gente gosta muito do caos. Diversão e correria. Enfim, rotina muito semelhante de qualquer brasileiro que tenta sobreviver no meio da comunicação brasileira. Vamos finalizar esta temporada do podcast relembrando vários acontecimentos e episódios do ano. As nossas experiências, episódios, previsões e até o glorioso Valdir Bigode. Vou até bater a mão aqui, ó. Valdir Bigode, é isso aí, Flávio. Você sabe que alguns anos atrás eu tinha um pôster, um quadro, não sei se você teve também, Luiz, um quadro de time de futebol. Aqueles quadros emoldurados antigos. E eu tinha um do Campeonato Carioca de 1994, do Vasco da Gama. E quem estava em destaque nesse quadro era o Valdir Bigode. Tinha o Valdir Bigode, não lembro os outros jogadores, mas ele era o grande destaque naquele ano do time. Valdir Bigode já esteve aqui na parede do meu quarto. Bom, tivemos a Joelma no episódio passado na parede do quarto e quase tivemos o Valdir Bigode na parede do quarto dessa vez. Eita, nós, é isso aí. Tá muito peculiar. Muito peculiar. A única coisa que eu tive na parede do quarto, assim, que lembra o esporte, eu tive um carro do Ayrton Senna, uma McLaren do Ayrton Senna, lá, um negócio desenhado lá, de 88, olha só, isso aí, até bem depois, já tava 93, 94, tinha lá todas as vitórias que o Senna teve em 88. Olha só, eu tive isso daí. A única coisa que eu me lembro de ter. É a única coisa que eu tive. Isso que eu nem era muito fã do Senna, assim. Colocaram no quarto, lá ficou. Tava lá. Mas, enfim, eu tive isso daí. Bom, vamos começar. Vamos para a primeira parte desse episódio. Será dividido em 3 partes hoje, ó. É uma coisa um pouco diferente do que a gente faz. Lembrando mais o nosso saudoso Bola Redonda, que era dividido em blocos. Hoje nós vamos fazer assim, dividido em blocos também. Vamos falar do balanço do ano do podcast, do nosso podcast, que faz um ano. Olha só. A gente colocou algumas questões aqui que eu e o Flávio nós iremos responder nós mesmos para seguir aqui o caminho do podcast, para ficar mais fácil para vocês entenderem também. Bom, a primeira questão é como foi realizar o podcast. Eu vou falar primeiro por mim, depois o Flávio também fala por ele, de próximo eu faço a pergunta para ele primeiro e assim a gente vai se entendendo aqui. Bom, como foi realizar o podcast? Cara, foi uma ideia assim, como eu disse, o tal do Bola Redonda. Eu e o Flávio já fizemos um programa, uma web rádio aí que já faleceu, né? Pereceu. E a gente não tinha, na época já se falava, já tinha podcast, mas não era algo muito falado. Isso foi lá para 2013, 2014. E a gente acabou não continuando o episódio, os programas. A gente decidiu parar até por questão técnica mesmo, né? Não tínhamos nada preparo para fazer isso. Nossa internet era muito fraca, então a gente não manjava muito, né? E foi passando o tempo, até que a gente, em 2017, acho que a gente fez uma outra tentativa, se eu não me engano, que a gente ia falar só de fake news. E também acabou não dando certo. Eu mudei para Indaiatuba, foi um ano bem assim complicado, porque teve mudança e tal, então a gente não conseguiu colocar também, né, caminhar com isso daí. Até que em 2018
o Flávio veio passar um fim de semana aqui em Indaiatuba, a gente sentou pra conversar e falou, mas vamos tentar fazer? Eu andei lendo, eu comecei a pesquisar, eu já tô no meio do podcast, eu gosto do podcast, e falei, cara, dá pra fazer. Eu acho que hoje tá mais fácil pra gente conseguir fazer isso. E assim foi, né? E assim foi, e estamos aí há um ano. E pra vocês terem ideia de como é difícil, a gente sempre comenta brincando no nosso primeiro episódio, né? O episódio 0, na verdade, que a gente fala. Que foi um teste, né? Um piloto, como que é falado no jargão jornalístico. E eu vou deixar o Flávio falar desse primeiro episódio aí, porque eu sei que ele adora esse episódio. O primeiro episódio foi uma experiência marcante pelo aspecto trauma da coisa. Foi maravilhoso. O Luiz falou que a gente trabalhou, não entendo nada, no Bola Redonda, inclusive, Bola Redonda Show, que era numa antiga web rádio. E eu lembro que nós fizemos o programa numa sexta-feira à noite, nessa web rádio, a nossa estreia enquanto comunicadores trabalhando junto, foi na web rádio Esporte na Rede, que hoje em dia não existe mais. E eu lembro que nós entramos no ar por volta de 8 horas da noite, uma sexta-feira, que estava um tanto frio. E nós nos autodesafiamos. Nós nos propomos, era um programa de esportes, a princípio, não era essa variedade que vocês veem hoje, e nós queríamos fazer uma coisa diferente, porque antes da gente tinha um programa que também falava de esporte. E nós tivemos a audácia, por assim dizer, na estreia de abordar o tema doping. E assim, foi um programa técnico, rico de informações, mas a rigor, eu estava tudo tremendo, e sem saber que botão apertar, o que fazer, como se aproximar do microfone, enfim. Esse primeiro programa que nós fizemos aqui no Entendo Nada Podcast foi um programa com muito menos nervosismo, porque nós já estávamos naturalmente entrosados por meses de parceria, por anos de parceria. Tecnicamente era muito mais fácil, só que sempre que você vai fazer alguma coisa nova, todo ser humano é assim, ele precisa se adaptar. E a gente estava sabendo o que fazer e o que não fazer ainda. Então, um programa que até hoje, todos que a gente fez, eu não tenho coragem de ouvir, por incrível que pareça. Porque eu sei que deve estar um show de horrores. Mas, de todo modo, mesmo show de horrores, eu tenho orgulho dele, porque muita gente, às vezes eu vejo o pessoal falando em grupo assim sobre podcast, que agora tem os podcasters, que são os caras que fazem, os caras que são fãs, enfim, que estão no meio. Eu vejo muita gente com medo de começar. Então o cara entra no grupo lá, do WhatsApp, pelo Facebook, e fala, gente, eu não tenho um microfone muito bom, será que dá para começar? Gente, olha, se eu fizer um vídeo, o fundo tá... O fundo, eu tô falando da parede, viu, gente? O fundo da parede, será que fica bacana? Olha, não sei se a minha voz é boa. Caramba, enfia a cara. Enfia a cara. Então eu tenho muito orgulho desse primeiro episódio, porque a gente enfiou a cara. Como a gente enfiou a cara há muitos anos atrás na web rádio, na Esporte na Rede. Apesar dos percalços técnicos, eu tenho orgulho disso. Agora, a experiência de fazer o podcast, eu acho que o podcast ele me permite trabalhar com comunicação de massa, embora nós não falemos para tantas massas assim. Nosso número de ouvintes não é tão grande. Só que é legal se comunicar. Hoje eu trabalho com área de texto, eu escrevo, e a minha experiência de comunicação com as pessoas é por meio das palavras escritas, ou no papel, ou numa tela de computador. Agora, o podcast ele possibilita conversar com as pessoas, como se faz no rádio, como se faz na TV, ou como se faz num portal de internet. Isso, para mim, é o mais legal e o mais emocionante de tudo. Você sabe que nessa sua resposta aí, você já acabou respondendo a segunda questão que a gente fez aqui, né? Que é as dificuldades e aspectos positivos, né? Porque o aspecto positivo, claramente, é falar com as pessoas. Isso é muito bom. A gente conversar com as pessoas, né? E um dos elogios que a gente recebe mais, assim, de ouvintes, é dizendo que o nosso podcast, as pessoas querem conversar com a gente quando estão ouvindo, né? Querem responder também o que a gente está respondendo, querem debater com a gente. Eu acho isso legal. É um dos melhores elogios que a gente pode receber. As pessoas que querem conversar com a gente. Então, para mim, isso é um aspecto positivo. É o melhor. As pessoas que a gente conheceu. Aí tem o Mikael, que a gente entrevistou no último episódio, o anterior a este, né, o número 28, que jamais imaginei que o podcast fosse nos trazer a conhecer uma pessoa, um fã, e entrevistá-lo na casa dele. Pô, isso é legal pra caramba. E as dificuldades é isso que a gente já vem dizendo, né? Principalmente questão técnica. A gente ainda apanha muito com internet, não temos um preparo, não temos um estúdio, então quando a gente grava ao vivo, a gente grava em lugares abertos, né? Então o som todo vem. Ou quando a gente se fecha em algum lugar para gravar, como foi o caso do episódio da fotógrafa, né? Da Priscila, minha amiga,
que fez muito eco. A gente não tem esse preparo. Então, são essas dificuldades que a gente sente. Nós não temos a estrutura, até porque a gente não coloca dinheiro no podcast. E por isso, por esse aspecto, eu fico muito feliz de atingir o que nós atingirmos, sem investir nada. É muito gratificante você visitar o Mikael, você ler um comentário de César Vieira, ou de outras pessoas que são ouvintes e fãs fiéis. Nós conquistamos isso sem comprar seguidores, sem ficar enchendo o saco de ninguém para nos ouvir, tudo de maneira muito espontânea e natural, seja porque as pessoas gostam da gente, ou seja pelo que as pessoas falam, as pessoas gostam do que a gente fala. Então esse é o aspecto positivo e negativo, sem dúvida, a questão técnica. Eu, por exemplo, agora estou gravando em casa, num calor de 30 graus, com a janela aberta, no notebook, como é o notebook que você usa na sua casa, notebook comum, de 14 polegadas a tela. O Luiz também. O Luiz, embora seja o Rick Bonadio de Indaiatuba, da Grande Campinas, tem mais estrutura que eu, ele tá chorando aí. Ele tem uma série de equipamentos. É o Timbaland de Indaiatuba, mas mesmo assim ainda não é uma coisa de ponta, à altura do que o Luiz Rossi merece como editor master da região. Então o que a gente esbarra mesmo é nisso. A gente tem essas dificuldades técnicas e tem outro tipo de dificuldade que não fica visível ou audível, porque é um podcast, para quem ouve, que é a dificuldade de atrair entrevistados. Ainda bem, a gente deu sorte de, ao longo do ano, termos conseguido falar com uma série de bons convidados. Desde pessoas que são famosas nos seus segmentos, a pessoas que são amigos nossos, mas que brilham nas suas próprias áreas. E aí cederam gentilmente seu tempo. Mas o cara que está ouvindo a gente, a menina que está ouvindo a gente, não imagina que para você conseguir um bom convidado, você tem que falar com 4 ou 5. Porque, em muitos casos, você manda mensagem pelo WhatsApp, pelo Facebook ou pelo Instagram, a pessoa lê e não responde. Em muitos casos, a pessoa se compromete a fazer alguma coisa e ela não cumpre aquilo que prometeu para você. Ou então a pessoa fica empolgada e na hora que vê as perguntas, porque aqui a gente faz jornalismo verdade. Opa! Na mesa aqui. Opa! É jornalismo de verdade. Aí sim, hein? Na hora que a pessoa vê as perguntas que tanto eu como o Luiz Rossi preparamos, as pessoas não respondem. Que talvez as pessoas esperem que seja uma coisa mais chapa branca, uma coisa mais light, mais bonitinha. E isso a gente não vai fazer aqui. Nosso compromisso é levar boa informação. E se ficar dando tapinha nas costas, nem sempre sai boa informação. Então esse é um outro tipo de dificuldade. O podcast ele não pode fazer, entre aspas, uma pressão ou uma chantagem como a televisão faz. A televisão, a grande rede, quando ela convida um cara para o programa, ela começa a passar o comercial com a cara do cidadão ali, ou da cidadã. É a partir daquele momento, se o cara faltar, a culpa é dele. Tá aparecendo no comercial 3 dias da semana. Chega no domingo, o cara não aparece, a culpa é dele. O podcast não tem isso. Então isso deixa as pessoas mais à vontade para não cumprir os seus compromissos. E aí, por mais que a gente tenha um mega planejamento, claro que a gente não tem mega planejamento coisa nenhuma, mas por mais que a gente tenha lá o nosso planejamento, que tenha a nossa agenda, quebra as pernas. Você põe uma agenda de assuntos ali, quebra as pernas. É o outro tipo de dificuldade que nós temos. Mas, de todo modo, embora eu tenha falado disso aqui, a gente não tem reclamação porque o saldo de entrevistas que nós tivemos ao longo do ano é muito positivo, é muito bom. Eu não tenho nada para falar a respeito disso. Inclusive, eu não imaginava que a gente entrevistaria pessoas tão legais como a gente entrevistou esse ano. Sim, sim. Temos algumas entrevistas aí que realmente foram muito legais, assim. Todas elas, né? Eu acho que todas as entrevistas que nós fizemos foram bem interessantes. Sim, o Flávio, ele diz que ele tem uma coisa que ele gosta de contar histórias, né? É o que ele mais gosta dentro do jornalismo, é contar histórias. E eu sou um cara muito curioso, eu gosto de perguntar as coisas. Eu gosto de perguntar, de saber o porquê. Então acho que junto os dois, né? Então, pra mim, qualquer pessoa que a gente for conversar, eu tenho certeza que vai sair uma boa entrevista. Porque a gente vai tirar alguma coisa dali. Eu não tenho dúvida disso. Então, as nossas entrevistas são boas. Eu acho que assim, e colocando ainda alguma dificuldade aí, é uma coisa que eu até quero conseguir fazer pro próximo ano, que eu acho que tá até ali para uma outra questão que a gente colocou aqui, que é conseguir entrevistar essas pessoas já aqui pelo Skype, como a gente está fazendo agora. Para ficar um bate-papo mesmo, não só questão-resposta, questão-resposta. Porque às vezes fica meio maçante isso. Então essa é uma outra ideia que a gente está querendo fazer melhor para esse ano de 2020, né? Que é uma dificuldade que a gente tem ainda, porque a gente depende muito da internet. Inclusive agora há pouco a gente caiu aqui. Caímos e voltamos. Vocês não vão perceber porque a gente vai editar.
Mas a gente caiu e voltou, e quando cai e volta, até a gente acertar o ritmo de novo, vai. Então é uma coisa assim complicada. Se tiver um entrevistado no meio junto e começar a cair muito, é complicado. É chato, né? É chato, às vezes o entrevistado também tem suas coisas pra fazer, demora mais tal. Então é um detalhe que a gente ainda tá querendo fazer. Mas de qualquer maneira, já é legal o que a gente faz. Ainda mais que tem convidado que acha que a gente é famoso, a gente é importante. Então o cara acha que vai dar entrevista pra gente e nós temos um mega equipamento aqui, um mega estúdio. E nem imagina que é um notebook, uma placa de som fuleira funcionando e olhe lá. Mas é uma coisa que a gente quer fazer mais no ano que vem. E também algumas entrevistas em loco, ao vivo, Sim, ainda né? até o convidado, em escritório, antes de show. Olha lá, a gente está anunciando coisas aí soltando indiretas. Antes de show, enfim. Então é uma coisa que nós queremos fazer o ano que vem. Melhorar a qualidade das entrevistas, não pelas perguntas, mas pelo ambiente que uma entrevista precisa ter. É a parte técnica, é o que a gente fala, é onde a gente sofre mais, é a questão técnica. Inclusive vai entrar na próxima questão aqui, que é onde gravamos e por quais motivos. Bom, quando gravamos pelo Skype é cada um de sua casa. Eu da minha, é tudo o Flávio lá da dele aí em São Paulo, né? Casa dele em São Paulo. E do jeito que dá. Eu tô usando agora aqui um microfone desses que você usa no seu celular para conversar. É isso que eu uso. E eu tô para pegar um microfone um pouco melhor, tal. Agora também tô procurando ver se eu consigo um microfone melhor. Porque, assim, como o Flávio falou, comece e faça. Foi o que a gente fez. Eu lembro que o Flávio veio me perguntar, eu preciso comprar alguma coisa, a gente precisa fazer. Eu falei, olha, vamos fazer com o que a gente tem. Porque a gente não sabe o que vai virar. Na verdade, era uma ideia pra gente mais se divertir aqui. Falar algumas besteiras, tal. As pessoas, um ou outro ouvir, e beleza. Então faz com o que a gente tem. E é o que a gente tem feito o ano inteiro. A gente tá fazendo com o que a gente tem. Então, por exemplo, onde gravamos? Lá no fim do ano passado, começo do ano, eu não entendo por que o Centro Cultural Vergueiro, e aqui é reclamação, eu vou bater o braço aqui. Não entendo por que cargas d'água vocês fecham no fim do ano. Assim, não é que eles fecham, tipo, na semana do ano novo. Não. Começo de dezembro só vai voltar quase em fevereiro, cara. Eu não entendo por que eles fecham. É um centro cultural, é uma coisa que devia ficar aberto 24 horas, se duvidar. Eles fecham no fim do ano. Então, uma das gravações que a gente foi fazer, a gente chegou lá, tava fechado. Falei, e agora, cara? Por onde a gente vai? Aí eu lembrei, vamos lá na Casper Liber. Eu sei que tem um espaço lá que dá pra gente sentar e fazer o programa. Então, os 3 ou 4 primeiros episódios, tirando o programa zero, foi gravado na Casper Liber. Pra quem não sabe, fica na Avenida Paulista, né? Quem não é de São Paulo. Então, é um lugar que faz mais barulho, não tem jeito. É difícil, né? Passa muito carro e tal. E dificuldade, coloquei o celular na mesa e vamos gravar. E é assim que a gente grava. Com o celular em cima da mesa, inclusive com o Mikael foi assim também, colocamos o celular em cima da cama, porque ele estava deitado, coitado, ele tem um problema de mobilidade, ele tá com um problema nas pernas lá, com muita dor, então ele não consegue ficar muito tempo sentado. Então ele ficou deitado, a gente colocou na cama e a gente fez no quarto dele. É assim que a gente grava. Olha a situação, é assim que a gente grava. Com a Priscila também, que é a fotógrafa, a gente foi lá no coworking que ela trabalha, ela conseguiu uma sala, colocamos lá, só que eu nem imaginei que ia fazer muito eco, então foi um programa que ficou com muito eco. Eu consegui diminuir na edição, que é outro detalhe, a edição. Eu faço edição. E tem edições aqui que a gente sofre, cara. Olha, é 5, 6, 7 horas editando para conseguir fazer sair um programa aí bem palatável, né? Não é aquela coisa, mas a gente consegue fazer. E normalmente a gente grava no Centro Cultural Vergueiro. Como eu falei, é onde a gente mais grava, quando não estamos em casa. Que eu acho que é o melhor lugar para se fazer isso em São Paulo. É um espaço mais reservado, você tem um espaço mais que é fora, né, no fundo do Centro Cultural, então é mais tranquilo, é mais vazio, não tem tanta gente, não tem tanto barulho. É o melhor lugar que a gente conseguiu achar. E já tivemos entrevistados lá alguns, a Mariana, o Demétrios, eu não lembro mais quem, mas teve mais gente que foi lá sim, que a gente encontrou lá. Então, o que a gente tem, é o que a gente faz aqui, o que dá pra fazer. Nós também fomos ao Sesc Pinheiros. O Sesc Pinheiros, é verdade. A Patrícia Sintra, ela fez um episódio alguns dias após o rompimento da barragem de Brumadinho. E para mim foi um dos episódios mais didáticos, porque ela explicou tecnicamente, de uma forma bem fácil, o que aconteceu exatamente em Brumadinho. Com detalhe, ela explicou antes dos laudos e das perícias serem divulgadas. E ela falou, provavelmente rompeu, a movimentação foi a mais ou menos a tantos quilômetros, fez esse percurso, assim, assado, ou nem tão assado assim. E depois, quando foram sair os laudos preliminares, os testemunhos das pessoas que sobreviveram,
E as primeiras imagens, somente as imagens da usina se rompendo, nós vimos que ela acertou exatamente tudo. Uma coisa impressionante. E a gente falou ali no ambiente, estava muito caótico, porque a gente sentou ali no Sesc, nós sentamos numa mureta que tem ali, que as pessoas sentam, de pernas cruzadas ou em formato de borboleta de yoga, e ficamos ali conversando, as pessoas passando olhando para nossa cara, e a gente tendo que falar alto para ser captado pelo celular, e a gente fez a entrevista de boa ali. Só que foi um episódio que eu imagino que o Luiz tenha dado muito trabalho, porque tinha muito som, um ambiente muito pesado. É uma coisa que no Centro Cultural Vergueiro, se você se posicionar bem, não sofre tanto com o som ambiente. Que é o nosso caso. A gente vai para umas mesas que ficam lá no fundo, perto de umas árvores, e aí tem muita gente ao redor, só que estudando. Então lá quem faz barulho é a gente, não são as pessoas. No Sesc Pinheiros, tinha muita gente passando, tomando café, gente indo pro teatro, e aí o som ambiente era bem conturbado. Já na Casper Libero, como o Luiz falou, a gente gravava lá, e lá tinha uma porcaria de um sinal, igual aquele de escola, que tocava de tempos em tempos. Oh! A gente tava gravando, o negócio tocava, e incrivelmente tocava nas férias escolares também. Isso era mais impressionante. Então a gente chegou lá um dia, não tinha ninguém, na praça de alimentação frontal ali. E nós falamos, bom, hoje não vai ter sinal, Luiz. Hoje tá bacana, só tem a gente aqui e seguranças. Passou 10 minutos, oh! Parecendo aquela ambulância que o Kiko imita no Chaves, sabe? Aquele negócio bem chato. Ambulância besta! E aí a gente viu que não tinha a menor condição de fazer lá. Embora, deixo a dica aqui para vocês, quando nós tínhamos o programa na web rádio, nós íamos bastante lá para conseguir entrevistar pessoas. Ali e no Vão Livre do MASP é um lugar muito bacana para entrevistar a gente. Gente de todas as classes sociais e idades. É verdade, é verdade. É um lugar bem legal para fazer entrevistas. Na Paulista é show de bola, né? E o Centro Cultural também. A gente acabou não fazendo entrevistas com ninguém lá, mas a gente já viu muita gente lá. Eu falei, cara, a gente tem que fazer uma entrevista aqui um dia, porque tem muita coisa diferente ali. Muita gente diferente, muita arte, muita gente dançando, cantando, bailando, fazendo tudo ali. É legal pra caramba. Bom, e os episódios mais marcantes, cara? Eu acho que o do Mikael, por ser o último, tá mais perto daqui que a gente gravou. E por tudo, né? Por tudo que a gente já explicou no episódio, que a gente falou, e vamos falar aqui. Por ser um ouvinte nosso, a gente ter conhecido ele através do podcast. Se não fosse podcast, não teríamos conhecido ele. É uma pessoa especial em tudo que você pode se dizer, um inteligente, um menino inteligente. Será o Rick Bonadil da Grande São Paulo, não tenho dúvida disso. Será. E eu acho que foi o principal. Mas assim, gostei muito de falar com o Thiago Signorini, no segundo episódio do Buraco Negro. Cara inteligentíssimo. A do Ilha, que também é o do Buraco Negro. E, nossa, é muita gente. Se for falar todos, eu vou falar todo mundo que eu entrevistei aqui. Porque, pra mim, todos são muito especiais. O do E-Farsas, o Gilmar, também, que, puxa, o cara que tá aí correndo pra caramba. Ele tem um monte de afazeres. Ele inclusive foi lá pra CPI das fake news. Estava lá no Congresso faz pouco tempo, coisa de 2 meses. O cara parou pra dar uma entrevista pra gente, sabe? Ele trabalha na Rádio Bandeirantes, tem um canal, acho que junto com o Pirula, que é um dos youtubers de ciência mais famosos. Ele tem um canal lá, acho que no UOL, se eu não me engano, ele tem também. Então, pessoas que param pra poder ouvir a gente. Eu e o Flávio aqui, que não somos nada, né? Estamos aqui, brincadeira aqui. Então, esses episódios pra mim marcaram muito. As pessoas levam a sério, isso é incrível. A gente manda um convite, e é engraçado, porque o Thiago, eu lembro que eu falei com ele. Aqui a gente tem algumas funções definidas, né? O Luiz é o Midas da edição, e eu não sou Midas coisa nenhuma, mas a maior parte da produção que eu faço sou eu, embora o Luiz faça também bastante coisa, diga-se de passagem. E essa do Thiago e da do William de Mello, que foram 2 astrônomos, eu fiz o contato com eles, e eu lembro que o Thiago ele demorou muito para responder. Tanto ele como a do William. Aí eu falei, já foi, né? Já foi, não vou responder mais. E aí eu lembro que ele entrou em contato comigo, tava com a filha dele no colo, e falou, vou entrevistar, manda bala, vamos fazer a entrevista agora. E foi mandando os áudios pra mim, com a filha dele no colo. E a do Ilha, ela tava nos Estados Unidos, ela trabalha na NASA, só isso, né? Trabalha na NASA, e deu atenção pra gente, hein? Olha como a gente tem sorte. E aí ela tava tomando café da manhã pra NASA e falou, eu te respondo agora mesmo. E aí eu e o Luiz já tínhamos preparado as perguntas, a gente mandou pra ela, e ela respondeu em meia hora, tomando café da manhã, comendo uma bolacha de água e sal, e respondendo.
Então aí fica mais uma vez a dica para quem quer começar, enfia a cara. Enfia a cara porque às vezes você consegue coisas incríveis e com pessoas tomando café da manhã, com um filho no colo. É como eu sempre digo, comunicação de uma forma geral ela é caótica nos bastidores. Televisão, podcast então, vocês nem imaginam. Então é tudo muito caótico e é do caos que as coisas nascem. É assim que as coisas são feitas. Eu gostaria de falar do episódio assim mais marcante. Eu acho que eu quero citar dois. Primeiro da Priscila, que a gente fez no co-work lá na Ana Rosa, que eu cheguei atrasado, me perdi. Só que foi a primeira vez que alguém foi o nosso anfitrião numa entrevista. E depois do Mikael. E ela deixou a gente tão. O Luiz já é amigo dela, eu não sou, né? Ela deixou a gente tão à vontade que foi o programa, eu confesso aqui, que eu fiz, que eu estava pior preparado, tecnicamente. Porque foi minha semana muito corrida, eu não consegui me preparar como ela merecia. Mas ela me deixou assim tão à vontade, com assuntos tão bacanas para falar, que o programa fluiu muito bem. Foi a primeira vez que alguém cedeu. E o da Irina César, que é uma das líderes do Renova Brasil, que é um movimento que está tentando renovar a política brasileira, financiada pelo Luciano Huck e outros grandes balaústres da sociedade do Brasil, Tupiniquim. Eu acho que foi um episódio, além da qualidade da entrevista, que foi um episódio que trouxe um pouco de razão a essa loucura do mundo político de 2019. A gente trouxe uma pitada aí de racionalidade, inteligência, de articulação, num ano de muita loucura e num ano que as mulheres subiram mais o degrau na política e na vida pública brasileira. Se você parar pra pensar, a maioria das nossas entrevistadas são mulheres, né? Se pegar o ano todo aí, tivemos mais mulheres do que homens sendo entrevistados. Eu lembrei do futebol feminino, que entrevistamos duas jornalistas, né? A Aline Calandrini, que trabalha na Bandeirantes, ou seja, estava ali cobrindo a Copa do Mundo, tinha acabado de terminar de cobrir a Copa do Mundo feminino, e quis falar, e aceitou falar com a gente, né? Uma coisa, né? E a Juliane Santos, que também é jornalista, também cobriu a Copa do Mundo, e fizemos uma entrevista com as duas, né? Foi um episódio que entrevistamos as duas, sobre o futebol feminino, que teve um boom esse ano, né? Por causa da Copa. Então, assim, vixe, parar pra pensar aqui, todo mundo, cara. O Demetrius foi lá no Centro Cultural encontrar com a gente pra dar entrevista. A Mariana, que virou uma pessoa pra participar mais aqui, ela não tá conseguindo, que ela tá realmente bem enrolada com os trabalhos dela, mas foi uma entrevistada que depois era pra ter virado uma participante mais aqui com a gente, acabou não dando, mas ainda ela vai participar mais sim, a gente quer que ela participe. E, enfim, é muita gente, né, Flávio? Muita gente. Teve o Antônio Carlos, que deu entrevista sobre o Uber. Boa. A gente tentou pegar alguém que trabalhava na rua na semana que um menino de um aplicativo morreu. Daqueles que faziam entrega. Ele morreu de exaustão do trabalho. Nós queríamos alguém da rua. E esse meu amigo Antônio Carlos, que é um amigo meu de infância, ele trabalha no Uber, trabalha 12, 14 horas por dia, e relatou pra gente o que aconteceu. Nós estamos falando muito de passado, e a gente vai falar daqui a pouco das previsões, né, que nós fizemos. E neste exato momento, eu estava mexendo aqui no celular para ver as notícias. Eu sempre mexo para ver se tem alguma coisa de última hora, para falar aqui no ar. E aí apareceu a notícia mais pululante no Facebook no momento. Vidente Carlinhos diz que Eduardo Costa e Leonardo vão morrer em 2020 num acidente. Os dois juntos. Olha a próxima do Facebook. No domingo à tarde. Mas depois de falar das previsões aqui, a gente tem um percentual de acerto melhor que o do Carlinhos Vidente, viu? Olha, a gente tá bem, viu? A gente tá bem. Eu acho que a gente acabou falando sobre tudo, né? Tinha aqui qual o sonho pra 2020, mas meio que já falamos também, né? Quer melhorar a questão técnica, trabalhar melhor com os entrevistados. É isso. Ter um patrocínio, eu acho que é um objetivo bacana, nem que seja uma coisa ocasional. A gente faz por diversão, claro, a gente não tem ilusões, porque nós sabemos como funcionam as comunicações brasileiras, é tudo muito precário. Se a Globo, a Record, a SBT tem dificuldades, imagina nós que fazemos um podcast no quarto de casa. Mas assim, eu acho que seria bacana nesse ano nós podermos provar, acho que principalmente para a gente, que o nosso trabalho pode ser viável financeiramente. Então, se a gente conseguir fazer uma ação ali de R$50, de R$100 acolá, ou olha, subindo, de 200, 300 ali, de 5.000 acolá. Então, se a gente tiver alguma coisinha assim, eu acho que pelo menos eu imagino que seja um objetivo legal pra gente. Fazer uma coisa viável
dar uma cara mais, junto com a estrutura, dar uma cara mais profissional nesse ano que vai entrar. Eu só acho que você tem que tomar cuidado aí, que se alguém quiser oferecer 20 mil reais em chocolate pra você, é bom você suspeitar. Se for policial oferecendo, mais suspeito ainda. Mais suspeito ainda. Vamos fechar o primeiro bloco. Então falamos um pouco sobre esse um ano de podcast. 2019, que foi o ano do podcast, bater a mão aqui pra falar. Vamos entrar na segunda parte, que foram as previsões que fizemos logo no primeiro episódio que fizemos em 2019. Fizemos umas previsões baseado na previsão do Nostradamus. Olha a situação. Vamos lá, vamos começar, vamos entrar aqui na segunda parte. Flávio Santos, vamos lá. Diga. A gente fizemos uma previsão baseada nas previsões do Nostradamus e do canal History, que fala de tudo menos de história. Não sei porque que eles mantêm o nome History ainda, mas tudo bem. Fala-se de tudo lá, menos de história. Mas enfim. E algumas previsões bem estapafúrdias, por exemplo, ele tinha previsto que ocorreria a Terceira Guerra Mundial. Mas caso a Terceira Guerra Mundial não acontecesse, cairia um asteroide na Terra. Olha, o caos. O caos seria, né, não tinha como escapar. Foi isso, era um ano bacana. Ano bacana. Mas enfim, não foi bem assim o que aconteceu. Vocês viram, não houve a Terceira Guerra Mundial. Muito menos caiu um asteroide. Muita gente torceu, não caiu, né? Mas fizemos algumas previsões baseado nisso, né? A gente falou da Terceira Guerra Mundial e na época falava-se muito de questões complicadas entre China, Estados Unidos e as Coreias, né? Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então muita gente achava que se saísse uma guerra ia sair ali na Coreia, entre as Coreias e tal. Não houve foi a nada, né? No fim todo mundo meio que se acertou, não acertou e tal. Então uma das previsões que eu e o Flávio fizemos aqui, a gente foi debatendo e tal, que essa guerra não ia acontecer. E não aconteceu. E já era básico que seria assim, né? Outra previsão que nós fizemos, e isso foi eu que fiz, eu que falei lendo o que estava se dizendo, é que viria uma crise econômica em 2019. Não veio. Então nessa eu errei. Não veio, eu errei. Mas continuam dizendo que vai vir uma crise econômica grande aí nos próximos anos. Não sei. Não entendo muito de economia. Essa aqui foi o Flávio que mandou, eu vou deixar ele falar um pouco também. Políticos populistas que falam pouco do que importa. Flávio Santos, você acertou? Acho que sim. É difícil falar, a própria pessoa falar que acertou, não. Eu vou bater o murro aqui na mesa, acertei. Porque já que estamos numa era populista, tem que dar um monte de murro na mesa nesse negócio. Dá para ficar populista de vez. Eu acredito que a era da discussão política, na era das redes sociais, ela propicia o debate populista. Porque o pensamento de um populista, de uma forma geral, seja aqui no Brasil, na Arábia, no Egito, na China, na Sibéria, ele é um pensamento reducionista, é um pensamento minúsculo, que cabe num tweet, que cabe num post de poucos caracteres. Não é um pensamento de análise profunda. O que é o populismo? Você usar fórmulas que chamem a atenção do público de uma forma geral, de maneira fácil, para ali apresentar supostas soluções. Então, numa era de comunicação, eu ia falar restrita, mas a comunicação não é restrita, ela é livre, as pessoas se restringem. Numa era de comunicação tão curta, o pensamento populista ele encontra os campos perfeitos para ser semeado e para serem espalhados por aí. E 2019, mais do que nunca, assim como será 2020, 2021, foi a era do populismo do século XXI. Agora, diga-se que esse populismo, a gente teve uma série de protestos aí ao redor do mundo, na América Latina, na Ásia, na África. Esse populismo também hoje tem resposta muito rápida dos populares. Então, se por um lado tem o populismo aqui em cima, no topo da pirâmide, a base de populares ela está reagindo muito mais rápida, porque hoje o protesto ele não é verticalizado, ele é horizontal. Não há líderes, não há lideranças claras, as pessoas conseguem se organizar mais. Então, eu não acho que o populismo, esse populismo que eu falei aqui, vai ter uma vida fácil e mansa nos próximos anos. Atrelado a isso, tem maturidade política. Eu já falei desse aspecto do populismo, eu queria falar de uma coisa que eu tenho sentido, que inclusive eu e o Luiz falamos disso fora no ar um dia, o Luiz que me comunicou essa notícia, que é uma coisa que tem a ver com política e com a sociedade em geral. Um dia eu estava trabalhando, o Luiz mandou um link no WhatsApp. Aí estava assim,
adultos se reúnem, homens e mulheres adultas se reúnem em grupos para fazer imitação do Faustão. Não sei se você lembra disso, Luiz, você mandou para mim. Lembro. Pessoas se reúnem. Aí eu comecei a pesquisar, né? Começou a aparecer um show de horrores. Porque eu e o Luiz, a gente conversa muito com o outro, a gente troca muita informação, e aí a gente acaba abrindo horizontes um pro outro. E aí eu comecei a pesquisar isso aí no Google. Aí eu vi que tinha gente que se reunia em grupo do WhatsApp para mandar imitação de moto. Tinha gente que se reunia para fazer imitação do Gugu, que descansa em paz. Sim. Então, eu acho que, de alguma forma, a humanidade estava um pouco mais imatura. E politicamente também, para discutir política. Quando você quer acabar com o seu adversário que pensa diferente de você, quando você quer matar a pessoa, quando você xinga, ou quando você comemora a morte de alguém, é porque você não está preparado para um debate argumentativo. Você debate com uma criança. E o maior sintoma disso é quando você ataca a fonte da notícia. Porque criança é assim. A criança, você faz uma crítica a ela, você ganha dela no jogo, ela fala, você é feio. Você é feio, você é gordo, você é caído, você é pequenininho. E as pessoas agem assim. Saiu tal coisa sobre Bolsonaro. Foi um lixo. Uou, uou. Saiu uma coisa do Lula. Mas também essa mídia aí fica puxando o saco dos banqueiros. Então a maturidade política é uma coisa que está atrelada ao populismo, que forma um caldo aí sobre o que foi 2019. Basicamente acertamos, e não era muito difícil de acertar isso também. A gente já meio que vinha vendo isso nos últimos anos aí, né? Falamos sobre Trump e os factoides, que é uma coisa que ele queria muito. O shutdown estava acontecendo isso na época nos Estados Unidos, né? Que é uma questão de financiamento, que o Trump não ia aprovar se não dessem o dinheiro que ele queria para levantar os muros lá no México e tal. E no fim foi resolvido. Falamos do impeachment do Trump, olha só. Na hora que eu ouvi, eu falei, caramba, tu falou de impeachment do Trump. Que coisa, eu não lembrava, eu peguei para reouvir o episódio, a gente comentou que poderia acontecer um impeachment do Trump pelas atitudes dele, e terminou o ano ele sendo julgado, um julgamento do impeachment dele no Congresso americano. Provavelmente não vai sair porque vai ter que passar pelo Senado, e o Senado é republicano, a maioria é republicana, então provavelmente ele não vai cair. Aconteceu mesmo com o Bill Clinton, ele também passou por isso. E aconteceu a mesma coisa, no fim do ano fizeram impeachment no Congresso, ele passou o ano impeachmentado, né, virou o ano, quando voltou não foi. Provavelmente ele não vai ser. Falamos de guerras comerciais, isso vai acontecer, tem acontecido e vai acontecer. Inclusive tive um caso agora, faz um mês, 2 meses, com a OMC, que o Trump se negou a nomear a pessoa que deveria ir lá para ser um juiz, né? Então a OMC só tem a primeira instância, você não tem mais a segunda instância. Ou seja, o que for definido na primeira instância é o que vai acontecer na OMC. De todas as previsões que nós fizemos em todas as áreas, para mim, foi a previsão que nós mais acertamos, porque foi a mais difícil. Essa de guerras comerciais. Eu lembro que quando a gente estava discutindo esse episódio aí do Nostradamus e tal, as pessoas sempre pensam em guerra nuclear, que a Rússia vai invadir não sei aonde, a China. E eu lembro, assim, agora o episódio está vindo aqui na minha cabeça, o clima, tudo que a gente discutiu, que nós falamos, as guerras não serão mais guerras bélicas. Vai ter uma guerra bélica ou outra acolá, mas as guerras hoje serão muito mais comerciais e econômicas. E eu acrescento que serão também de informações. Isso é uma coisa para o primeiro episódio de 2020. Mas é uma coisa que nós acertamos, nós dois tínhamos essa visão, e que me dá um certo orgulho, porque era difícil de acertar. Não, essa realmente era mais difícil, porque a gente... ninguém pensa muito nisso, né? A gente não imagina um mundo... As pessoas que nasceram da década de 70 para cá não conseguem imaginar um mundo sem relações comerciais entre os países, né? Pra gente isso é natural, a gente imagina que é tudo normal. O Brasil vender sua soja para os Estados Unidos, que vai vender não sei o que para a China vai vender para cá. É natural, pra gente é natural. Mas não é. Na verdade, até a década de 50, 60, os países eram bem fechados. Não era assim, não era fácil você vender seu produto. Como um exemplo que eu vou dar aqui. Por que o acordo comercial do Mercosul seria tão importante sair logo? Porque o Brasil ele consegue produzir produtos agrícolas a um preço muito mais barato do que a Europa produz. Por N motivos. O Brasil tem produtos mais baratos. Então, quando ele chega na Europa, para conseguir os europeus conseguirem competir com o produto brasileiro, eles colocam uma taxa sobre o produto brasileiro. E esse acordo tiraria essa taxa. E isso é discutido na OMC. São as guerras comerciais, como a gente está falando.
A OMC, na verdade, já tinha falado que isso é errado, não podia ser assim. Os europeus teriam que mexer nisso, tal, porque faz parte da globalização, tal. E, na verdade, a gente está regredindo. A gente está voltando para a década de 50, se não antes. Eu não sei exatamente como vai ser, como vai ficar. E a China é uma das grandes players nesse momento, por tudo que ela produz e taca no mundo inteiro, né? E o Trump não aceita muito isso, não acha que tem que ser assim. Só que o mundo é diferente. É muito difícil os Estados Unidos hoje voltar a produzir, sei lá, ou qualquer coisinha pequenininha que a China produz. Ou produzir o que o Brasil produz com comida. Eles não vão conseguir produzir isso lá de uma hora para outra. Então é uma situação complicada. Assim como o Brasil não vai conseguir produzir alta tecnologia de uma hora para outra. Então vamos passar por alguns momentos complicados aí. Mas para mim a guerra comercial já está fadada. Para mim, eu ainda vou fazer um episódio, eu queria ter feito antes, não consegui. Que é o episódio que fala sobre a queda do muro de Berlim e os 30 anos que se passou com vários outros muros se erguendo. E para mim acho que esse da guerras comerciais é o maior muro que tem. É o muro na globalização. A gente vai fechar essa questão de globalização, pelo menos em questões comerciais. Bom, o Brexit é mais um muro desses, e a gente comentou lá, a gente falou, olha, o Brexit é uma coisa meio difícil daqui do Brasil a gente entender, mas não tenha dúvida, isso vai ser falado o ano inteiro. E foi falado o ano inteiro. Se falou só disso, praticamente, né? Quando se falava em Inglaterra, era Brexit. A gente acertou isso também, Flávio, acho legal a gente falar, e também 2020 vai também, viu? Já digo aqui. Vai se falar de Brexit 2020 inteiro também. Já vamos começar em janeiro com a corda toda. Já, esse assunto. Já vai. Já vai começar. Dois assuntos que você já vai ouvir muito em janeiro. É o impeachment do Trump, pelo menos a discussão que tem ao redor, e do Brexit. São os dois assuntos que você vai ouvir aí em janeiro logo de cara. As outras coisas vão dar um tempinho, mas isso aí vai estar esquentando o noticiário internacional. Sim. E agora falamos um pouquinho do Brasil brasileiro, né, cara? Tem que falar um pouquinho, né? Com muito orgulho. Muito orgulho. Meu Deus. Falamos de Bolsonaro e factoides, né? Que basicamente é o que o Trump faz lá. O Bolsonaro faz aqui. É uma cartilha que se segue, na verdade, né? Steve Bannon, que escreveu essa cartilha pro mundo inteiro. Muita gente segue na Hungria, na Turquia. Todo mundo segue essa cartilha. E parece que tá dando certo, né? Steve Bannon é um pensador, entre aspas, aí vamos colocar assim, de extrema direita que está sabendo usar toda essa questão da internet, de dados, a favor de algumas pessoas que se interligam com ele. E o Bolsonaro é uma pessoa, a família Bolsonaro, né? Se eu não me engano, é o Flávio Bolsonaro que tem alguma ligação, ou o Eduardo. Um dos dois, eu nunca lembro qual é qual. Tem uma ligação com o Steve Bannon, participou de cursos lá e tal. Acertamos, né? E as cortinas de fumaça, Flávio? Essa você colocou. Você falou, vai ter muita cortina de fumaça. E essa é sua, Flávio. A gente pode fazer Você falou do Steve Bannon, quem tem ligação com ele é o Eduardo Bolsonaro. É o Eduardo, eu nunca lembro quem. Pra mim é tudo igual também, né? A capacidade de fazer merda de cada um é imensa e muito parecida. Assim, eu faço a comparação da cortina de fumaça. Eu sempre gosto de explicar um pouco esses termos pro dia a dia, porque eu acho que as pessoas não discutem política porque elas não entendem algum desses termos. Você imagina a sua casa. A sua casa tem uma cortina. Qual que é a função da cortina? É proteger a sua janela, não deixar que as pessoas vejam o que está dentro da sua casa e não deixar, principalmente, que a luz do sol, em dias mais quentes, elas batam na sua sala, onde você quer ficar confortavelmente. Então, uma cortina de fumaça exerce a mesma função que uma cortina comum. Ela serve para esconder as coisas obscuras da luz e serve para esconder os encontros, as informações e as situações que devem ser escondidas de quem passa na rua e do grande público de uma forma geral. E assim, eu achei que era até bem fácil prever essa questão da cortina de fumaça, porque quem foi eleito para presidente, o Bolsonaro, não tem projeto nenhum de governo. O cara foi eleito sem debate, sem apresentar nenhum projeto, então eu imaginei que ele não teria muito o que falar. E ele cometeria muitos erros, pela falta de experiência dele no alto clero. Ele só tem experiência em baixo clero. Então eu comecei a imaginar assim, bom, ele vai ter que criar várias cortinas de fumaça para cobrir as cagadas que fizer, as coisas que fizer, e também para cobrir as falhas do projeto, porque ele não tem o que falar. A verdade é essa. Eu já dei, pode parecer presunção que eu vou dizer, eu já dei várias chances para mim mesmo,
de assistir entrevista do Bolsonaro. Já assisti várias, desde o começo. Hoje é fácil falar isso, né? Mas no começo eu me propus assistir várias quando ele dava a entrevista e não se escondia. E nunca saiu nada. Não tem nada ali. Eu falava, não, o cara é um personagem, mas tem alguma coisa. Mas não tem absolutamente nada no Bolsonaro. Não é uma questão de ser de esquerda ou direita. Se o Fernando Henrique sentar para dar uma entrevista de 2 horas, eu sei que eu vou aprender alguma coisa. Concordando ou não. Se o Lula der uma entrevista, se o Aécio Neves der uma entrevista, olha que ponto estou chegando na comparação. Eu vou aprender algum termo novo, alguma frase inteligente, alguma tirada eu vou ouvir. O Bolsonaro não ouço nada. Você fica ali, não sai nada. Não sabe nada. Aí eu pensei, bom, esse cara aí é propenso da cortina de fumaça. Porque daí pouca coisa vai sair, não tem projeto, não tem nada. E as tiradas dele, as coisas que ele fala, são naturalmente cortina de fumaça. Tudo que ele fala não tem a ver com o governo, leva a pessoa a direcionar para um outro foco, e as pessoas acabam escondendo, acabam esquecendo. Teve um episódio que nós falamos de uma cortina de fumaça dele, eu não lembro exatamente qual. Foi o episódio que nós falamos com a Vanessa Costa, do canal Versada. Aliás, muito boa entrevista. E a gente estava falando com ela na entrevista sobre meio ambiente, queimada, e aí eu citei, que eu vi isso aí no Diário Oficial lá de Brasília, que o Bolsonaro ele derrubou um decreto que proibia a plantação de cana no Amazonas, na floresta amazônica. E ele fez isso no dia 5 de novembro. E, salvo engano meu, no dia 5 de novembro, é que eu não lembro exatamente o que estava acontecendo, porque tem muita coisa acontecendo. Tinha uma série de factóides rolando. Ah, porque vai morrer não sei quem, porque não sei o que lá. Sabe aquelas coisas que o Bolsonaro inventa? E ninguém falou disso. Hoje a plantação de cana é totalmente liberada na floresta amazônica. E ninguém falou disso. Você vê como a coisa funciona para esconder temas tão importantes e cruciais para a nossa sobrevivência aqui no Brasil. Pois é, pois é. Eu acho que você falou aí da floresta amazônica, já até dá um gancho para o próximo tema que a gente debateu, né? Que o Nostradamus disse que em 2019 ocorreriam drásticas mudanças climáticas, todo mundo ia morrer, ia ser o congelamento e o fogo eterno, enfim, essas coisas assim. Essas coisas assim. Não, né? Não foi o que aconteceu. Na verdade, a gente até falou, falamos um pouco sobre isso, a gente vai voltar a falar do desmatamento e tal, não estou cortando não, a gente vai voltar a falar aqui. Só dar uma passadinha rápida no que a gente falou, que na verdade as previsões que já têm sido faladas, eu até coloquei o termo que eu escuto isso desde o meu pré-primário, né? Que derretimento das geleiras, furacão, chuvas extremas, tal. Isso eu escuto há muito tempo, né? Que vai acontecer, que se a gente não tomar alguma atitude vai acontecer, tal. Infelizmente vai acontecer porque não foi tomada atitude nenhuma. Então, derretimento de geleira, os furacões vão ficar mais fortes, tufões vão ficar mais fortes. Isso foi visto esse ano, a gente viu tufões e furacões gigantes no Japão. Teve gente morrendo no Japão porque passou um tufão lá. Cara, morrer gente no Japão por alguma catástrofe é algo que o negócio tem que ser muito pesado, né? Porque o Japão a gente sabe como é, né? O negócio lá é muito perfeito. E se morreu gente porque passou um tufão lá é porque o negócio foi feio. Foi feio. Um tufão gigante que nunca tinha sido visto passando pelo Japão. Então, isso vai acontecer. Chuvas extremas, calor e frio extremo. A gente já tem visto isso. Eu tô aqui gravando aqui em Dayatuba aqui, sem camiseta, sem nada, suando que nem um cão. Eu tô suando aqui. Cara, é um calor que faz aqui que não dá. E cada vez vai ficar mais forte isso. E o frio também. Os lugares que são mais frios vão sofrer com frio extremo. Eu vi um vídeo essa semana que chegou uma tempestade de neve em Nova York. E isso não é comum em Nova York. Neve em Nova York é normal, mas não chega como tempestade. É uma coisa rara de se acontecer. E aconteceu esse ano e eles já estão prevendo que vai acontecer mais vezes. Cara, é um negócio assim... Sabe quando chegam essas tempestades que chegam em São Paulo? Que de repente vem e cobre, aquelas nuvens gigantes cobrem, a cidade chove? Foi isso que aconteceu em Nova York. Chegando nuvens, eu vi o vídeo assim, as nuvens tapando a visão e nevando mesmo, assim. Eu falei, caramba, cara, que coisa doida. Isso, normalmente essas tempestades de neve acontecem nas regiões mais ao norte mesmo, tipo, falando de Finlândia, de Suécia, Noruega, não em Nova York. Nova York não era de acontecer isso, então vai acontecer. E outra coisa que a gente acabou falando e prevendo era o desmatamento e desflorestamento. Isso a gente já tinha comentado, que provavelmente com o Bolsonaro assumindo, já acontecia, a gente já sabe do desflorestamento da floresta amazônica, desmatamento da Mata Atlântica, cerrado, tal.
Já acontece. Isso de muito tempo vem acontecendo. Não é do Bolsonaro essa primazia, não. Só que aumentar muito. A gente falou, vai aumentar muito no governo Bolsonaro, não tenha dúvida. E é o que está acontecendo. A gente previu, a minha esposa acabou de gritar aqui e falou que a culpa é do Leonardo DiCaprio. Bom, Leonardo DiCaprio. A culpa do Leonardo DiCaprio, é isso aí. Inclusive o Titanic afundou por causa dele também. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Mas é isso. Então a gente previu isso e o Flávio está trazendo aqui. E não foi só essa da cana-de-açúcar, não. Teve várias outras questões aí que aconteceram e que foram cobertas por essa cortina de fumaça. Várias outras coisas que foram acontecendo que foram cobrindo isso. Então, infelizmente é isso. Então, como a gente falou, essa entrevista que a gente fez com a Vanessa Costa, do canal Versada, ela expôs muito bem o que tem acontecido. Não só na floresta. A gente acaba ficando muito na floresta amazônica, né? Mas a gente falou da Mata Atlântica aqui, falou que já praticamente não existe a Mata Atlântica. O Cerrado também já está morrendo. A Caatinga também. Os Pampas lá no sul, que a gente nem lembra que tem isso, né? Também está virando um deserto mesmo. Enfim, a gente está perdendo o nosso meio ambiente aqui no Brasil, está morrendo e a gente não está fazendo muita coisa, né? Mas tem também o que não previmos, né? O que era imprevisível, que foi o óleo no Nordeste. Isso não tem como se prever, uma coisa dessa, né? Que vai chegar um óleo que vai cair aqui. As grandes queimadas, eu acho que apesar de a gente ter falado de desflorestamento, mas a maneira como as queimadas aconteceram, inclusive tem o dia da queimada, criaram o dia da queimada, é inimaginável isso. E tacaram fogo, que foi um dia que São Paulo ficou escura, né? Foi engraçado. 3 horas da tarde São Paulo escureceu. Todo mundo achou que havia uma baita chuva. E não, era fumaça. Fumaça vindo da região. Surreal. E Brumadinho, né? Brumadinho, pra mim, é um crime ambiental. Isso não tenha dúvida que é uma coisa que na mente não... É incrível você acontecer algo parecido a coisa de 3, 4 anos atrás, que é Mariana, né? Questão de Mariana. E acontece de novo. Será que vai acontecer de novo daqui a 2, 3 anos? Eu não sei. Em algum lugar? Não sei. O Brasil ele tem uma capacidade enorme de nos surpreender em termos de tragédias. Quando você menos espera, desaba um monte de pedra e passa de casas, como aconteceu na área serrana do Rio de Janeiro, alguns anos atrás. Quando você menos espera, rompe uma barragem e sai um volume monstruoso de água, arrastando pessoas, arrastando carros, arrastando bairros inteiros. Então não me surpreendo, não. Se tragédias se repetirem, ou novas formas de tragédia que nós não imaginamos acontecerem. Também a Boate Kiss, que morreram 300 pessoas lá, aproximadamente, ou um pouco menos. Quem imaginava que teria um grande incêndio de grandes proporções no século XXI? Com tantas coisas, tantas normas regulando. Então, do Brasil, eu nunca duvido, Luiz. Não dá pra duvidar. E eu sempre falo que ainda tem muita sorte. Porque do jeito que as coisas são feitas aqui, morre pouca gente nas tragédias que acontecem. Dá muita sorte. As pontes que estavam desabando em São Paulo, né, foi uma coisa que aconteceu também. Que, por sorte, é incrível isso, aconteceu no horário que não tá passando ninguém. Uma ponte na Marginal Pinheiros em São Paulo é um negócio que... Se acontece no horário de pico, eu não sei o que teria acontecido. Então, a gente tem muita sorte aqui também. As nossas tragédias aqui acontecem depois de muita coisa ser desviada. A gente tem muita sorte. O que foi desviado, e eu vou passar para outro tema, foi o asteroide que não se chocou com a Terra. Olha só, que situação. Nostradamus deve estar se revirando agora no caixão dele, tá? Porque ele errou. Até saiu uma notícia aí falando que poderia ter um asteroide que ia se chocar com a Terra agora, no Natal, né? Mas passou a 7,5 milhões de quilômetros de distância daqui. Mas nem isso, né? Tá bem longe daqui. Bom, aproveitamos para falar quando falou-se do asteroide, a gente falou, vamos falar um pouquinho do que vai vir com a NASA, com as pesquisas, né, fora do planeta Terra. E previmos muita coisa aqui. Olha quanta coisa interessante que a gente previu aqui. O Flávio falou do planeta Chupão. Olha só. O planeta Chupão. Falamos de vida fora da Terra, que poderia ser encontrada a vida fora da Terra. Eu falei do ET Bilu. O ET Bilu, que ele mandou procurar conhecimento. Ele já mandava procurar conhecimento, olha só. E vocês aí só brigando pelo WhatsApp. Não, tem que procurar conhecimento graças ao ET Bilu. Falamos de Varginha, olha só, e do ET do Rodolfo, cara. Que situação. Bom, você viu que nessa parte a gente só falou besteira, né? Não falamos nada que importava.
Eu tô rindo aqui. Só falando besteira. Mas assim, falamos do evento Carrington, que é um evento, e isso pode vir a acontecer, eu que comentei sobre isso, que nada mais é que o Sol, ele lança são gases solares, são tempestades solares, e isso é lançado para o sistema solar, e já aconteceu de um desses bater diretamente na Terra. E isso aí é uma explosão magnética, como posso dizer assim, que quando chegou na Terra, a última vez que foi pego foi em 1800 e qualquer coisa. E a gente não sofreu muita coisa aqui, a não ser só que foi visto auroras boreais chegando, por exemplo, em Cuba, auroras austrais chegando no Chile. As pessoas olhavam pro céu, tava lá tudo verde, lá, que coisa linda, né? Ninguém entendendo nada. Só que hoje isso traria uma catástrofe gigante na Terra, porque isso provavelmente derrubaria todo o nosso sistema de GPS, né? Todos os nossos satélites provavelmente queimariam, seriam derretidos, queimariam, né? Pifariam lá em cima. E provavelmente teríamos muito problema com a eletricidade aqui na Terra. Provavelmente cairia a nossa eletricidade aqui na Terra. Ou seja, voltaríamos ao século XIX. Ficaremos sem luz, sem GPS, sem internet, sem nada. E isso pode acontecer a qualquer momento, né? Ninguém sabe exatamente quando pode acontecer. Em 2012 passou muito perto da Terra. Foi visto lá que passou muito perto da Terra. Chegou a ter algum problema em transmissões de satélite. Eu lembro que alguns canais de TV a cabo ficaram fora do ar, porque passou perto da Terra. Tá? Então, esse é um evento que pode acontecer. Não se sabe quando, mas pode vir a acontecer. Então eu comentei sobre isso, que o possível asteroide podia ser isso aí, mas também não foi. Também erramos essa daí. E falamos de vida fora da Terra de maneira séria também, que poderia ser encontrado algum tipo de vida. Eu acho que vai ser encontrado algum tipo de vida nos próximos anos. Mas assim, quando a gente fala de vida, e o Flávio foi que falou isso, né? A gente fala de uma ameba, de uma bactéria, no máximo isso, né, Flávio? Ah, não, eu não espero que esteja lá um ET uma cabeçorra, com as pernas finas e com os braços esqueléticos. Não é isso que eu estou esperando, não. Ou alguma forma de vida parecida com a gente ou com o Alien. Sabe, o Alien com aquelas babas assim na boca, igual no filme. Não estou esperando nada disso. Eu espero algo bem pouco emocionante, como acontece no mundo científico. A gente pega a história aí da ciência dos últimos séculos, aí tá lá. Isaac Newton, Galileu, Copérnico, Einstein, e toda essa turma que era genial. Só que as pessoas se esquecem de ver o espaço de tempo que teve entre os caras, entre um e outro. Entre uma descoberta científica de grande monta e outra, se passaram 60, 70, 100, 150 anos. Então a ciência, ela avança, mas o avanço da ciência é muito gradativo. E na área espacial, que é uma coisa que a gente não domina, e só para a gente chegar lá a gente tem que fazer foguetes enormes que gastam bilhões em litros de combustíveis, que usam até mais de um, o avanço é muito lento. Então eu espero assim, vai ter um anúncio da NASA, com letras garrafais, olha, achamos um ser eucarionte que consome não sei que tipo de energia e se mexe a não sei quantos milímetros por ano. Vai ser uma coisa desse tipo, assim. Acredito que cedo ou tarde vão acabar descobrindo. E agora, eu acredito também que as pessoas vão ter uma decepção quando isso for anunciado. Porque não vai ser nada de outro mundo. E a partir do momento que isso for descoberto, aí vai começar a corrida espacial. Vai começar a corrida espacial para povoar outros planetas, principalmente a Lua, né, que está mais próxima aqui. É isso que eu estou imaginando. Sobre o planeta Chupão, que o Luiz citou aí no começo, e a gente fala desses assuntos aí, e ao mesmo tempo eu falei de patrocínio no outro bloco. Eu quero ver quem vai patrocinar a gente falando sobre o planeta Chupão, sobre ET Bilu. Então a gente não está se ajudando a conseguir patrocínio. O planeta Chupão foi uma tese que surgiu no começo do ano 2000, que foi citada pelo Chico Xavier, não com o planeta Chupão, mas com outros nomes, como o suposto viajante espacial Ramatis. E assim, existem várias correntes filosóficas, esotéricas, que falam desse planeta, outros como Hercólobos ou Hercolobos, a fica do freguês, que é um planeta gigantesco, tem 5 vezes o tamanho da Terra, que ele não é perceptível à luz, ele não consegue ser visualizado. Então, por algumas profecias esotéricas, esse planeta está vindo rumo à Terra, e pelo tipo de angulação que ele tem, ele não consegue ser visualizado por nenhum satélite
e por nenhum telescópio. E ele só vai ser visualizado quando estiver muito próximo. Ninguém vai conseguir barrá-lo, vai conseguir explodir, enfim, como a gente vê nos filmes, que é muito fácil explodir meteoro em filme, né? A gente vai lá, o Bruce Willis sobe lá, planta o negócio, sai correndo e explode. Esse planeta, teoricamente, ninguém ia conseguir fazer nada, mas ele vai bater na Terra e será simplesmente, como disse o Morgan Freeman, impacto profundo, será um evento que representará nada menos que a extinção da raça humana na face da Terra. Eu lembro muito bem dessa frase dele. E o planeta Chupão vai representar isso se um dia chegar aqui. Então, mais um ano de expectativa pelo planeta Chupão. E está sendo esperado desde o século XII, XIII. E até agora, nada do planeta Chupão, meu caro Luiz Rossi. Planeta Chupão é demais, cara. Aqueles caras lá na Praça da Sé, com aqueles livrinhos falando de Hercólobos, falando, minha nossa, cara, olha, vontade de sair correndo, cara, né? Mas enfim, né? Isso foi o que a gente falou, e não falamos, na verdade, do principal, né? Que foi a foto do buraco negro, que você falou que se achar uma vida aí vai ser uma coisa meio decepcionante para a maioria das pessoas, e a foto do buraco negro foi meio decepcionante para a maioria das pessoas, né? Que as pessoas imaginavam ver uma foto, sabe, aquela coisa 300 megapixels e não sei o que, não sei o que. É que as pessoas não entendem a dificuldade que é tirar uma foto dessa, né? Eu lembro que a gente usou essa explicação que eu peguei do canal Space Today, quando a gente fez o episódio entrevistando a Duília e o Thiago Signorini, que a dificuldade de se tirar essa foto é a mesma da gente aqui da Terra, com uma câmera, conseguir tirar a foto de uma moeda na Lua. É essa a dificuldade. Exato. Então, eu lembro muito bem desse exemplo. Então, nossa, o negócio assim, inimaginável, surreal, né? Então, essa é a importância dessa foto, desse buraco negro, até para pesquisas, vai sair muita coisa ainda daquilo. Tem um outro buraco negro, eu tava lendo, que foi tirada a foto ainda não conseguiram, que é o buraco negro daqui, da Via Láctea. Eles têm a foto, eles tiraram a foto, só que ainda está sendo processado. Então vai demorar um tempo ainda para sair, para vocês terem ideia do tamanho do negócio, o tempo que demora para se processar uma foto dessas. É um negócio gigante. Então eu acho que foi o maior acontecimento do ano nessa questão de astronomia e tal, tecnologia, provavelmente foi a foto do buraco negro. E nós temos 2 episódios falando disso, então tratem de escutar. Tratem de escutar esse episódio. E comprova que a ciência anda a passos de tartaruga, porque ela vive de teste, vive de prova, vive de teses, de teorias. Não é uma coisa mágica como aparece nos filmes. A coisa é bem lenta, mas pode ter certeza, não foi emocionante, como o Luiz bem disse aí, só que foi um grande avanço. Você tirar uma foto, imagina você tirando uma foto da Lua, de uma moeda na Lua. Então você imagina o grau de avanço. Então, gente, em termos de ciência, eu acho que é esperar com calma, é tocar a sua vida, sem esperar por hora, pelo menos, grandes emoções. A ciência é assim, a ciência é bem lenta mesmo, embora seja ela que tenha melhorado muito a nossa vida nos últimos séculos. Se não fosse ela, nós estaríamos vivendo aí até os 30 anos e fazendo necessidades em latrinas. Se não, no mato mesmo, né? Exatamente. Mas você sabe que isso me leva a pensar em tecnologia, né? Tecnologia. Boa. Que a última das previsões que o Nostradamus fez para 2019 é que criaríamos laços entre os homens e porcos. Olha só. Seríamos irmãos dos porcos. Eu não sei. Eu acho que os palmeirenses esse ano não ficaram muito felizes. Eu acho que eles não querem ser irmão de ninguém, não. Eu acho que eles não ficaram muito felizes. Mas... Eu quero ser irmão de urubu esse ano. Você quer ser irmão de urubu esse ano? Você é irmão de urubu. Bom, a gente usou esse termo aqui para falar um pouquinho do futebol, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que a gente fez o nosso prêmio Valdir Bigode. Mas falamos de tecnologia também, né? Falamos de ciência, e a ciência e a tecnologia, uma vai levando a outra, né? Uma vai avançando junto com a outra. E nesse ano a gente falou de algumas coisas que que nós vivemos, né? Sentimos isso, que é uma baita de uma tecnologia, mas a gente nem se liga muito, né? Como, por exemplo, os streamings, né? Os grandes canais de streaming. A gente falou que os grandes players iam entrar em 2019. E foi o que aconteceu, né? A gente viu a Globoplay, no Brasil. A Disney lançou lá nos Estados Unidos. Logo vai chegar no Brasil. A Amazon Prime também chegou. A HBO tem o seu canal. A Apple lançou o seu canal. O YouTube, né? E também entrou para valer no mercado. Tem a parte paga deles. E também está no mercado. É um player
grande também. Esses são os principais. Isso que existem outros, né, que vão chegar, que estão no mercado aí. Então, no streaming é isso daí. O podcast, a gente comentou no podcast que achava que o podcast ia virar quando os grandes players também entrassem, né? E foi isso que aconteceu. Em 2019, a gente fala brincando, é o ano do podcast. E foi o que aconteceu, né? Aqui no Brasil, a Globo entrou forte nos podcasts. A Folha de São Paulo tem também os podcasts. O Estadão, a CBN, a Jovem Pan parece que também começou. A Rádio Bandeirantes. Ou seja, os grandes players entraram. Então, pessoas estão começando a entender o que é podcast. O que é bom pra gente, pra todo mundo. Enquanto os grandes players não tomam conta de tudo, né? Não acho que vai acontecer isso, mas... Exatamente. Não acho que vai acontecer isso, mas... Um outro detalhe que a gente acabou comentando, que era a questão da liberdade na internet, né? E quando falamos de liberdade na internet, na verdade é de você poder navegar sossegado, em tese, sem alguém controlando você, sem você ter um limite de navegação e tal. Continuou assim em 2019, mas... creio, o Flávio também comentou isso lá na época, que a probabilidade disso não se manter é alta. Exatamente. A bem da verdade, esse tema de liberdade na internet, ele tem uma série de vertentes que podem ser analisadas e trabalhadas aí. Sim. Quando se fala de liberdade, o primeiro conceito de liberdade na internet, qual que é? Que é aquela coisa meio punk do faça você mesmo. A primeira ideia que se tinha na internet era essa quando se lançou o Napster lá atrás, aquele negócio de baixar música, aquele programa de baixar música, que era você baixar suas próprias músicas sem depender de gravadora. Aquela coisa bem punk de faça você mesmo. E a internet hoje, ela permite você fazer as coisas cada vez menos. Você cada vez está mais limitado. Primeiro, pelo acesso à informação. Você acessa as informações que o Google, o YouTube e outros grandes players permitem. Você não acessa tudo que está lá. A grande informação, de fato, está nas camadas. O segundo é que você hoje tem capacidade de construir as coisas, mas tem que pagar para divulgar. Então, se fosse há 10 anos atrás, nós criaríamos o podcast e talvez hoje ele estaria numa escala de sucesso muito grande, porque as coisas viralizavam naturalmente. Mas o Google e as outras empresas, percebendo que a viralização gerava muito dinheiro, hoje ela não é mais tão natural assim. De vez em quando explode um vídeo ou outro aí natural, viraliza, mas a fama, por assim dizer, os 5 minutos de fama, não está acessível a cada um. Por outro lado, a questão da liberdade também envolve os nossos dados na internet, a nossa vida na internet. Como que os nossos dados são protegidos? Como que a nossa vida é protegida? Eu tenho a tese que nada disso é protegido. Está tudo jogado às traças aí para quem quiser usar. O usuário, pessoa física como eu e você, que acha que é classe média, na verdade tem que fazer as contas para comprar carne no final do mês, não tem acesso a isso. E as grandes empresas tomam conta desses dados. Então a liberdade também desse lado, ela corre cada vez mais risco e já está em risco prático real. Então esse tema da liberdade que nós falamos no começo do ano, não era uma previsão cabal, é uma previsão que vai galgando degraus. A cada ano que passa, a liberdade vai sendo mais confinada e os meios de vigilância, os meios de controle vão sendo mais refinados. Então, essa questão da liberdade ela tende a ser modificada ano a ano, e se nós fizermos essa previsão de novo no primeiro episódio de 2020, nós vamos acertar de novo. Não por méritos nossos apenas, mas também porque é uma coisa que é um ciclo natural da internet que está se impondo ano após ano. Sim, nesse ponto você tem toda a razão. E na verdade estamos cada vez mais reféns de alguns players mesmo, como você bem disse. Facebook, que é o dono do Instagram e do WhatsApp, aliás, não sei se você percebeu, se vocês perceberam, quando você abre o Instagram ou o WhatsApp aparece, o WhatsApp from Facebook, né? Tá aparecendo isso agora, quando você abre o aplicativo. From Facebook. Então pertence a um grupo, ou você tá no YouTube, que é do Google, ou você tá ali pela Apple e tal, e não sai muito disso. A gente tá meio que preso nisso. O Twitter é um outro player, né? Ainda só ele é Twitter, né? Não tem outro. Mas enfim, estamos presos a esses daí. Então, a tal liberdade, na verdade, fica na questão de você não ter uma limitação de uso. Você pode assistir o streaming quanto você quiser, baixar podcasts quanto você quiser e ouvir onde você quiser, como você quiser. E isso ainda não tem essa limitação. Mas já se discute isso também, né?
Já se discute isso. A verdade é que não tem essa limitação em podcast, porque ainda não é a mídia que está gerando tanto dinheiro assim. Na hora que ela começar a gerar dinheiro de patrocínio, na hora que ela começar a ter uma economia própria circulando dentro da própria mídia e se expandindo para outras mídias, como uma teia de aranha, com uma convergência, pode ter certeza que vai ter uma limitação. Logo, logo chega uma coisa aqui na nossa porta, chega um aviso do Facebook, olha, você tem um podcast aí, e veja bem, agora vai ter que custar R$ 3 para isso, 5 para aquilo. Eu acho que é questão de tempo também. Sim, sim, sim. Também acho que não demora não. Mas, bom. Lá fora o podcast já é meio forte, né? Já tem uma certa... Nos Estados Unidos, principalmente, ele já tem uma força já. Vamos ver como serão os próximos anos, né? Provavelmente no começo do ano a gente vai fazer um episódio mais ou menos parecido com o que a gente fez no ano passado, né? Falando como será 2020 e tal. A ideia nossa é fazer mais um episódio assim. E provavelmente vamos falar sobre isso de novo. Bom, da segunda parte aqui a gente acabou falando um pouco, né? Como definimos os temas de acordo com o noticiário. A gente acabou falando de algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, a gente falou do buraco negro. Falamos da Vaza Jato, né? Que eu acho que foi o episódio que a gente lavou a alma, né, Flávio? Episódio que a gente chutou o balde que a gente tava precisando. Mas normalmente a gente vai de acordo com o noticiário, nas trocas de informação que eu e o Flávio a gente tem, a gente manda link para outro, vai vendo um tema legal, alguma coisa que aparece, e é assim que a gente vai definindo, né? Não tem assim... inclusive esse ano a gente está até querendo organizar melhor isso, pegar algumas efemérides. Esse ano vai ter muita coisa, né? Esse ano aqui a gente vai ter muita coisa. Algumas efemérides. Que bonito. Bonito. É uma coisa, né? É verdade. Esse ano a gente vai ter muita coisa. A gente vai ter Olimpíadas, vai ter Eurocopa, vai ter, de novo, Copa América, pela madrugada. De novo, eleições dos prefeitos, né, dos municípios aqui, e eleições norte-americanas, né? Então, esse ano a gente vai ter muita coisa. Só isso, a gente só falou de algumas coisas, fora outras coisas que ainda vão acontecer no ano, e com certeza será um ano bem movimentado. Então, é mais ou menos assim que a gente vai definindo, né? Como o Brumadinho, por exemplo, aconteceu, a gente falou, não, a gente tem que falar, temos que conversar com alguém, porque é um negócio que tá aí, a gente precisa falar. Então, é assim que a gente vai definindo, né? Dependendo de como que tá rolando o debate, e coisas que eu e o Flávio a gente acaba lendo por aí e fala, não, esse tema é legal, esse tema aqui, vamos conversar, vamos tentar falar com alguém, né? A proposta do podcast, como o próprio nome diz, é explicar coisas que ninguém está entendendo nada. E na maioria dos casos, nós também não entendemos nada. A gente também não está sabendo o que está acontecendo. Eu acho que uma coisa que eu e o Luiz temos assim, em comum, que ajuda bastante, é que, sobretudo, nós somos pessoas curiosas. Eu acho muito brega a pessoa ficar se autoelogiando e tal, mas eu não acho que a curiosidade seja um elogio. É uma coisa inata da pessoa. A pessoa nasce curiosa. Por algum motivo ela nasce assim, seja por genética, seja por estímulo do ambiente, e ela fica assim. E eu e o Luiz somos duas pessoas curiosas. A gente vai atrás, pesquisa. Alguns programas a gente se prepara mais, outros menos. Uns a gente enche mais linguiça, outros menos. Mas no frigir dos ovos a gente tenta sempre trazer bons programas, essencialmente didáticos. No começo a gente falava mais, a gente se dava mais responsabilidade para explicar esses temas, mas com o passar do tempo, nós vimos que dava para ter acesso a alguns especialistas que sabiam mais que a gente, e nós começamos a entrevistar essas pessoas. Agora, a troca de links que eu e o Luiz fazemos é frenética, é o dia inteiro. Quando eu não posso responder, eu falo, Luiz, agora não dá. O Luiz também fala para mim. Mas eu acredito que no meu WhatsApp, o Luiz é a pessoa que eu mais converso. Mais do que meus pais e mais do que a minha namorada. Por incrível que pareça. Porque a gente troca muita informação. Muita coisa eu fico sabendo pelo Luiz. Por exemplo, Twitter. Twitter é uma coisa que eu não mexo muito. Eu tento criar o hábito e não consigo. Eu leio assim por cima só. O Luiz gosta de Twitter. Então, quando alguma coisa está bombando no Twitter, eu como jornalista, e isso é vergonhoso falar, nem sempre eu estou atualizado. O Luiz me manda. O Luiz fala, olha, isso aqui é bacana, tal. Então, os programas, eu acho que essa é a magia da comunicação, eles nascem do caos frenético ali, olha o caos aparecendo de novo, do caos frenético de troca de informações, e isso e aquilo, isso dá assunto, isso não dá, isso rende, isso não rende, e a gente fala de dezenas de assuntos uma semana e só aborda um depois, que as coisas vão se atropelando. Então é assim que a gente acaba escolhendo os temas. Bem por aí mesmo. Não, realmente, a gente conversa bastante, troca muito link, né? Eu acabo entrando mais no Twitter. O fato de eu trabalhar como designer
eu fico muito no computador, então tem horas que eu dou uma parada e falo, não, preciso dar uma relaxada, pego, entro no Twitter, entro no Facebook, dou uma olhada aqui, dou uma olhada ali, entro no site de notícias que eu gosto, né? E ali acaba aparecendo alguma coisa, né? Sempre acaba aparecendo alguma coisa. Então o Twitter é muito bom. O Twitter para isso é muito bom. Você acaba sempre descobrindo alguma coisa que está acontecendo, algum debate e tal. Eu acho muito legal o Twitter para isso. O que está acontecendo no momento, né, os Trend Topics, é perfeito para isso. Pra gente aqui, que muita gente nem sabe o que está acontecendo, como falei, entendo nada, e entendo nada mesmo. Vários episódios a gente foi na cara e coragem sem saber direito o tema. O do buraco negro, por exemplo, eu acho que é o principal. Tanta coisa a gente não imagina, né? E por isso que a gente quis criar o Entendo Nada, ser um caminho ali para vocês entenderem alguma coisa da maneira mais didática possível, né? E a gente até que está conseguindo fazer isso nesses debates, nessa nossa conversa, nessas trocas de link, e é isso, né? E bom, eu acho que segundo bloco está se encerrando agora. E vamos para a terceira parte. Olha só, um terceiro bloco. Esse foi legal, hein? Esse aqui eu acho que é o que a gente vai mais gostar de falar agora, né? Vamos lá, para o prêmio Valdir Bigode. Olha o Valdir lançado, tá na área, bateu e o gol! Aço de Valdir! O matador do Vasco, artilheiro do campeonato. Um golaço no Maracanã. O Valdir sabe que é disso. É disso que o povo gosta. Ai. Mas é isso, Flávio. Vamos falar. Vamos já fazer aqui falar sobre nossas escolhas no começo do ano, com os campeonatos que a gente falou, tal, para dizer, ou você quer falar alguma coisa antes de futebol? Não, é assim, a tentação de falar alguma coisa é grande. Porque eu tô vendo os palpites aqui na minha tela, eu tô com vergonha de algumas coisas que eu opinei. Eu falei. A primeira coisa de vergonha, e vocês vão entender depois, é ter apostado do São Paulo em alguma coisa para 2019. Por isso aí, eu deveria ser chicoteado em praça pública. Olha, eu que sou torcedor do São Paulo, posso dizer que... Mas é que eu postei no São Paulo também aqui para 2 títulos aqui, então não dá para falar muita coisa não. Ai caramba, mas vamos lá, ó. Vamos lá. Vamos falar do Brasileirão então. Ó, o Flávio disse que o campeão seria o São Paulo. E eu bati, eu falei, ó, Flamengo. Eu coloquei aqui, Flamengo, ganhei. Essa eu ganhei. Acho que foi a única que eu acertei aqui também. Acho que eu não acertei mais nada. Eu bati no Flamengo. Por que você quis São Paulo, Flávio? Que veio na tua cabeça pra escolher São Paulo? Não sei, sinceramente, eu não sei. Eu acho, assim, olha, eu tentando um viés estatístico para justificar minha vergonha. Eu pensei assim, bom, é um time grande, um time gigantesco, um dos maiores do Brasil, muitos anos sem acertar, tinha contratado o Raí, estava tentando fazer as coisas corretas, e eu me iludi. Na verdade, foi mais um ano padrão do São Paulo. Um ano que o São Paulo fica quebrando a cabeça e encerra a temporada dizendo que está preparando para o ano que vem. São Paulo está preparando um time para o ano que vem desde 2010. É um ciclo que se repete. E eu caí na ladainha. Dessa vez o time ia estar montado, ia encaixar. E olha que o Daniel Alves e o Juan Fran só vieram no meio do ano. Imagina se eu tivesse no começo do ano. Teria ficado histérico. Mas eu não sei. Na verdade é que eu não sei. Estou enrolando aqui. Estou com vergonha. Não, eu falei o Flamengo porque eu falei, cara, essa história de cheirinho aí uma hora vai ter que acabar, né? Eu falei, e como o Palmeiras ele vai focar pra Libertadores, não foi o Flamengo vai ganhar o Brasileirão. Mas eu também não imaginava que ia ser do jeito que foi, né? Dando lição pra todo mundo, cara. O Flamengo deu lição pra todo mundo esse ano aqui. Eu não imaginei mesmo, foi algo assim inimaginável. Lembrando que o quadro no começo do ano do Flamengo era muito diferente. O Abel Braga como técnico. Sim. Nem imaginava o Mr. Jorge Jesus no comando técnico do Flamengo. Nada. Ninguém imaginava nada disso, não. E foi no chute mesmo. Falei, vai ser Flamengo porque acabou o negócio do cheirinho. O Flamengo vai ganhar. O Flamengo vai detonar nesse campeonato aí. Mas olha, Flávio, eu tenho algumas escolhas aqui que você vai dar risada depois também. Algumas escolhas aqui. Vamos para o Paulistão, você acertou na cabeça. Corinthians. Boa. E eu falei São Paulo. Quase acertei, né? O São Paulo foi vice, chegou lá. Então, pelo menos isso. Eu me lembro disso aí. Você ouviu o episódio, eu não ouvi, né?
um resumo aqui. Sim. Se eu não me engano, você apostou que todo mundo ia priorizar outras coisas Isso. e o São Paulo ia ganhar. Alguma coisa assim. Não, foi isso mesmo. Eu falei do São Paulo porque o Santos parecia que ia ser uma draga. E no fim o Santos mandou bem, né? Acabou o campeonato bem, o brasileiro, pelo menos, né? O Palmeiras não tava nem aí, né? O Palmeiras chama o Paulistão de Paulistinha, né? Não faz muita questão. E o Corinthians, eu falei, acho que o Corinthians esse ano aqui vai apostar em outras coisas, a Copa do Brasil, né? Não sei. Eu falei, vai São Paulo tá precisando ganhar um título, né? Então. E até que chegou, né? Foi até a final, até que conseguiu qualquer coisa. E o Corinthians ganhou o Paulistão jogando mal pra caramba, né, Flávio? Sim. Assim, o Corinthians ele jogou mal o ano inteiro. Ele não se encontrou. Ele tentou, no touro da temporada, se a gente for fazer uma média, reeditar o ano de 2017, que ele ganhou com o Jô no ataque. Ele tentou reeditar esse esquema tático, mas é como diz o Lulu Santos, nada do que foi não é de novo do jeito que já foi um dia. Não adianta você tentar juntar aqueles jogadores de novo, mais velhos, mais ricos, isso é uma coisa que conta muito, mais saciados de vitórias, e tentar fazer o mesmo esquema. Cada temporada tem uma história. E o Corinthians realmente esse ano aqui foi uma desgraça. Eu lembro o jogo da semifinal contra o Santos, cara, que o Santos massacrou o Corinthians. Eu não sei, não conseguiu ganhar, mas massacrou o Corinthians. Foi um negócio assim que todo mundo fala, isso não existe. O que aconteceu aqui não existe. E não, então o Corinthians ganhou na base da raça mesmo, que é o que o Corinthians tem, né? O Corinthians consegue isso, né? Na base da raça, ganha no último minuto o jogo. É um negócio que eu vou te falar, viu? E o São Paulo chegou na final também sem ganhar um clássico, cara. São Paulo não ganhou um clássico paulistão inteiro. Ele não ganhou, ele perdeu alguns jogos, empatou com o Palmeiras, passou nos pênaltis. O Corinthians ele também não foi bem. Então não merecia. Vou falar a verdade, não merecia. E Copa do Brasil? O Flávio falou que ia ser o Inter e eu coloquei o São Paulo, tá vendo? Eu tô falando que dá pra... as besteiras que a gente faz aqui. Você estava muito otimista com o São Paulo. Tava. Olha, eu particularmente, eu tenho mais vergonha de ter apostado no Inter como campeão da Copa do Brasil do que como o São Paulo campeão do Brasileirão. Por quê? Porque assim, eu não me considero especialista em nada. Eu faço coisas de orelhada e futebol é uma delas. Eu sou um fã de futebol, gosto do bom futebol, como você que está nos ouvindo aí. E não sou especialista, nunca joguei, nunca fui técnico. Então eu dou minhas orelhadas por aí, minhas opiniões. Mas eu tomo cuidado com algumas coisas para não cair em algumas armadilhas. Porque as opiniões sobre futebol, elas sempre giram em círculos. 90% dos casos. E eu percebo que tem um círculo que as pessoas sempre estão ali, que é sobre os times do Sul. As pessoas idealizam demais os times do Sul. Então o cara pega o Grêmio, o Inter, olha assim, olha, vai dar trabalho, hein? O Inter, olha, não sei não, hein? Jogar no Beira-Rio é complicado. Olha, pegar o Grêmio é copeiro, não sei o que, blá blá. E aí todo mundo fica repetindo esse tipo de coisa. Todo mundo fica repetindo, aceita esse argumento como se fosse lógico. Quando, na verdade, o Inter há anos não ganha. Se você pegar a média de título do Inter nos últimos 10 anos, tem ali uma Libertadores, ganhou o Mundial lá atrás, antes desses 10 anos, esse recorte que eu fiz aqui. Só que o Inter é um time normal, como qualquer outro. Ele não tem conquistas acima da média como os outros times. E a gente trata como se fosse uma coisa diferenciada, porque nós temos uma imagem que o Sul é diferenciado. Que o Sul é politizado, sendo que lá o Estado está quebrado. E as pessoas esquecem que o Estado lá está quebrado, não sabem disso. Não está nem pagando servidor. A gente acha que lá todo mundo é muito educado. E nós trazemos essa visão para o futebol. E aí eu acho que eu me embalei nisso aí. Uma coisa que eu tomo muito cuidado para não me embalar, embora a discussão no final do ano seja muito mais de boteco, para tirar sarro, eu caí nesse erro. É um erro que eu tomo cuidado. E o Inter não ganhou nada esse ano. Esse elenco do Inter, que terminou esse ano, é um elenco que não tem perfil vencedor. Ficou comprovado esse ano, nas outras temporadas também estava comprovado, só que eu não quis enxergar. Sei lá, o Inter fechou bem o outro ano, né? Então a gente acaba vendo pelo que foi no ano passado, né? E o Inter fechou bem, então parecia, né? Eu falei São Paulo, você falou Inter, e no fim deu Atlético Paranaense. Afinal, também ninguém ia imaginar que era o Atlético Paranaense, né? Vamos combinar que, né, putz, realmente, essa foi difícil de acertar. E o Atlético Paranaense que vem crescendo ano a ano também, né? Então, é um time que a gente tem que começar a prestar mais atenção. Se tem um time que está fazendo um planejamento sério, é o Atlético. Sim. Ele está fazendo uma coisa a médio e longo prazo. O planejamento é assim, a médio e longo prazo. Curto prazo não existe. Então o Flamengo também. O Flamengo ele ficou muitos anos aí pagando dívida e agora está colhendo os frutos. Foram dois times que foram premiados pelo bom planejamento. Eu acho que nesse aspecto
A temporada foi muito boa. Quem se planejou bem ganhou os principais títulos. Sim, ganhou mesmo. E realmente você tem razão. E jogando bem, né? Jogando um futebol um pouco mais bonito do que a gente vinha vendo nos outros anos também. Né? O Thiago Nunes até que fez um trabalho legal no Atlético Paranaense referente a isso aí. Bom, Campeonato Carioca. O Flávio falou Flamengo. Acertou. E eu falei Botafogo. Minha nossa. E eu falei Botafogo. Eu lembro que eu falei Botafogo, eu falei, cara, eu tenho dó do Botafogo, cara. Eu, como São Paulino, tenho passado alguns anos de Botafogo. Então eu entendo o que o Botafoguense sente hoje, sabe? Então eu falei, não, eu quero dar um título no Botafogo, né? Porque vai que o São Paulo ganha, o Botafogo merece também. Mas que situação, Botafogo, cara. Minha nossa. Olha, vou te falar, cara. Acho que hoje o Atlético Paranaense é maior que o Botafogo, Flávio. Eu acho que é assim, é difícil falar de grandeza de time. Tem muitos aspectos que pesam. Eu não vou me meter nessa cumbuca aí, porque realmente eu não sei analisar isso. É outro aspecto que eu não sei, eu não tenho uma opinião formada. Mas o que eu posso dizer é que o futuro do Atlético Paranaense é mais promissor que o do Botafogo. O Botafogo, essa semana, ele virou uma empresa, oficialmente, virou o primeiro clube empresa oficial entre os grandes do Brasil. E aí temos que ver o que vai sair que mata vai sair desse coelho. Mas hoje, nós podemos dizer que o futuro do Atlético Paranaense é mais promissor do que o do Botafogo. Eu acho que o Bota precisa abrir os olhos, porque ele tem pouca torcida, a torcida mais velha, e torcida é cliente, futebol moderno, e não está renovando o cliente. O Botafogo é como se fosse uma Giz Aronson. Não sei se você lembra dessa loja. Lembro sim. É tipo uma mesbla, um mapping, e ele não percebeu ainda. Então logo vai chegar um Extra, vai chegar um Carrefour, vai dar um chute nele nos fundinhos e vai ficar de lado, porque ele não se moderniza. Então ele tem que abrir os olhos, porque os furacões, como o Atlético Paranaense, tendem a passar por cima dele. Se o Botafogo não abrir os olhos, realmente a coisa vai ficar feia. Sabe que eu tenho uma questão polêmica com o Botafogo? Eu acho que o Botafogo devia sair do Rio de Janeiro. Devia ir para Brasília, para alguma capital do Nordeste, sei lá, João Pessoa, né, capital um pouco menor aí, mas com o estado forte, né? Ou até Manaus, sei lá. É uma coisa que os americanos fazem com as franquias. É. No basquete. Basquete já teve, eu não vou lembrar de cabeça agora, apesar de ser fã da NBA. Já teve inúmeros casos aí de franquias que mudaram de cidade. Você tem que ir, como diz aqui o artista tradicional, diz aqui no Brasil, você tem que ir onde o povo está. Não adianta você ficar onde não tem povo para você. E essa ideia sua de mudar, embora seja praticamente impossível, porque o brasileiro não tem essa mentalidade, infelizmente, eu acho a ideia fantástica, de verdade. Eu acho que seria a salvação do Botafogo. Ele seria abraçado no Amazonas, no Pará, no Tocantins, no Goiás. É uma ótima ideia essa. Pena que ninguém tem culhões para fazer isso aqui no Brasil, mas seria uma boa. Eu acho que Brasília seria perfeito. A cidade de Brasília abraçaria perfeitamente o Botafogo. Na NFL acontece muito isso, né? Inclusive, Los Angeles há 2 anos ou 3 anos não tinha nenhum time da NFL, né? Do futebol americano. Hoje já tem 2, mudaram para lá, né? Os Chargers e os Rams mudaram para lá. E o Raiders também vai para lá. Só tá esperando terminar o estádio ficar pronto. Provavelmente em 2 anos eles também vão. Então Los Angeles vão ter 3 times, olha só. Para quem não tinha nenhum, né? É uma coisa assim, só que Los Angeles é uma cidade gigante, né? E realmente consegue abraçar os 3. Então, sei lá, eu acredito nisso. Mas os amantes do futebol aí vão me xingar pra caramba, né? Mas do futebol contra o futebol moderno, vão me xingar pra caramba. Bom, Flávio Santos. Eu vou falar o meu primeiro da Libertadores, porque eu errei, claramente, que foi o Palmeiras. Eu achava que o Palmeiras ia chegar lá. Mas Flávio Santos, eu até falei no programa, eu falei, olha, se você acertar, você não vai ganhar só o prêmio Valdir Bigode, como você vai ganhar o lateral Pimentel também. Deportivo Táchira, Flávio. Deportivo Táchira, Flávio. Pois é. E se eu acertasse isso aí, eu também queria o prêmio Arcácio, um dos maiores goleiros da história do Vasco da Gama. Mereceria. Ou o prêmio Quinones. Nossa. E eu tava que essa semana eu tava lendo umas histórias do Vasco, eu tava lendo a história do Quinones. O cara contando porque ele veio pro Brasil. Mas isso aí é por um outro podcast dedicado só ao Quinones. Assim que a gente vai fazer um dia um podcast pra sósias, que o Luiz gosta tanto. Você não tem noção. Sósias, olha...
Sósias e cosplay, cara. Porque pra mim o cosplay é o sósia que tem dinheiro, tá ligado? A diferença é essa. Isso que muda. Olha, vou te falar, viu? O mercado de sósias no Brasil é uma coisa que não dá pra entender, cara. Eu acho que o único tema que é unanimidade entre a gente, do cara que é o baluarte das artes nacionais, é o Eric Johnson. Eric Johnson foi a estrela do especial de Natal da Record. Nossa senhora, depois dessa, viu? Depois dessa... Vamos falar do Tátira. É pior que o Eric Johnson. Então, eu falei em tom de deboche, porque, como eu já falei aqui, a gente não fala, a gente tá falando sério aqui. Mesmo quando a gente falava de futebol, a gente não levava tão a sério assim, porque na prática ninguém assiste tudo. É desonesto você falar que entende, que acompanha. Você não assiste. A verdade é que a maioria dos caras que são profissionais também não assistem. Então eu falei do Tátira, porque eu fiz uma gozação na época, fazendo uma referência ao fato que as pessoas opinam no Libertadores pelos times mais famosos. Então o cara fala assim, eu acho que o Boca é o favorito, hein? Olha, o Boca esse ano, sei não, hein? É o Boca, o Grêmio, o River e o Flamengo. Por quê? O cara pega aquele que tem jogadores mais famosos. E aí de vez em quando aparece o Once Caldas, e ninguém assistiu a porcaria do jogo do Once Caldas, e ninguém estudou os jogadores. E aí vai jogar Once Caldas e São Paulo, como jogou, e o Once Caldas eliminou o São Paulo. O cara fala, vai passar por cima. Vai passar por cima o São Paulo. Imagina, time sem vergonha, time horroroso. E na verdade, o Once Caldas, como time, era melhor que o São Paulo na época. E passou por cima do São Paulo, e foi campeão posteriormente da Libertadores. Por isso que eu falei do Tátira. Foi uma referência ao fato de ninguém assistir porcaria nenhuma, de ninguém acompanhar o Campeonato Sul-Americano e dar opiniões supostamente embasadas sobre isso. Estou criticando coleguinhas de imprensa, criticando gente muito mais famosa e talvez até mais capacitada que eu, talvez. Só que o fato é que eu quis falar de orelhada também, sabendo que a chance de acertar é muito pequena, mas quem sabe um dia eu acerto falando do Tátira. Se tiver previsão de novo ano que vem, eu falo do Tátira de novo. Bora, vamos falar sim. Vamos fazer de novo o prêmio Valdir Bigode. Mas o que você fala é verdade mesmo, mano. Falar. Malemar acompanha o campeonato argentino. E ainda assim, olhe lá, viu? A maioria de quem comenta por aí não acompanha, não. Não tem muita noção também do campeonato argentino, não. Fala Boca, fala River, mas não sabe direito quem tá jogando lá, quem não tá, né? Então, isso que os caras ganham uma grana boa pra falar disso, né? Mas enfim, não vou falar da Copa América, porque nós dois acertamos. Brasil, meio lógico, né? Meio lógico o Brasil ganhasse. O Brasil se importou, pra falar a verdade. Era obrigação, vamos falar a verdade, né? Tinha obrigação de ganhar. Pela madrugada, né? Então não vou nem falar muito disso aqui. E a Champions League, que nós dois erramos. O Flávio falou Juventus e eu falei Manchester City. Eu acreditava que o City com o Guardiola agora ganharia, né? Que ganhou o inglês lá arrebentando lá na frente, só um ponto de diferença pro Liverpool, mas os dois fizeram uma pontuação assim que qualquer campeonato eles teriam ganho o campeonato, né? Foi 92 pontos, acho que o City 91 o Liverpool. Foi uma coisa assim. Mas o City não conseguiu chegar, né? Na Champions e o Liverpool chegou, né? O Liverpool foi o campeão e o Liverpool que conseguiu. Então eu acreditava nisso, né? Achava que o Guardiola ia conseguir, mas não foi dessa vez. E você, Flávio, por que você escolheu a Juventus? Eu acreditei no fator Cristiano Ronaldo. Eu sempre enxerguei esse elenco da Juventus, falando Juventus igual um fresco, né? Juventus, né? Como o Silvio Lancelotti falaria nas antigas transmissões. Eu acreditei na Juventus porque eu enxergava que era um time com a espinha dorsal muito boa, pronta, só que carecia de um super craque. E na minha concepção, é muito difícil você ganhar uma Champions League sem um super craque. Você tem que ter um cara fora de série. É muito raro. Tanto que o Atlético Mineiro, pelo amor de Deus. O Atlético de Madrid, imagina o Atlético Mineiro chegando na final da Liga dos Campeões contra o Barcelona. Coisa horrorosa. Isso é louco. Não tem craque, não tinha um craque, era um jogador para quebrar e fazer o imprevisível. E eu achei isso. Só que, olhando assim, com mais escrutínio, olhando assim, com mais atenção, dava para perceber ao longo da temporada que esse time da Juventus, embora tivesse uma base muito forte, era um time envelhecido. E hoje, como eu falo em alguns lugares, o futebol e o esporte em geral é uma ciência. Não tem mais espaço para o futebol boleiro, não tem mais espaço para o cara que só passa a bola, não corre porque faz a bola correr. Futebol é uma ciência. O atleta de alto nível, o time de alto nível tem que ter equilíbrio psicológico, tem que ter força física, tem que ter disciplina tática e tem que ter técnica. E a Juventus tem essas três coisas, tem disciplina, tática
tem capacidade técnica e tem força psicológica, mas fisicamente está declinando. Que foi o que aconteceu com o Barcelona do Guardiola anos atrás, é o que está acontecendo com essa Juventus. Esse ano tentou dar uma renovada, não me parece que tem força, a gente vai falar em outro programa, e eu apostei no fator Cristiano Ronaldo. Eu me iludi pelos belos gols e passadas do Gaggio. Ele, na verdade, tudo isso aí que você falou é concentrado nele também, né? Ele é um cara perfeitamente físico, perfeito, mentalidade, ele tem... Ele, como chamam ele de robô, né? Robôzão. É praticamente isso mesmo. O cara tem um nível, assim, muito alto. E... Claro que o que o Messi tem de melhor, o Cristiano Ronaldo nunca vai conseguir ter. Mas realmente os dois estão ali num nível muito alto. E a sua escolha fazia muito sentido mesmo. O Juventus parecia que ia vir com tudo, né? Depois de 2 vices, né? Eles foram 2 ou 3 vezes vice nos últimos 5 anos. Vão chegando, mas não conseguem levar, né? E parecia que esse ano ia, mas infelizmente também não conseguiu. Aconteceu uma coisa muito parecida na NBA, com os Lakers. Os Lakers contrataram o LeBron James, para quem não acompanha a NBA, ele é uma espécie de Messi, Cristiano Ronaldo, e aí achava-se que pela atmosfera, pela grandeza do time, e por ele ser um super craque, ele conseguiria conduzir um time que não é do mesmo nível da Juventus, da Itália, no futebol, um time ele nota 7 ao título, não deu. Ele não bateu nem nos playoffs. Enquanto ele jogou todas as partidas, o time foi bem. Quando ele se machucou e lesionou e voltou mais ou menos, ele não conseguiu jogar. Então, para você ganhar, e a gente viu isso na final do Liverpool contra o Flamengo, o futebol é intenso o tempo inteiro. O Flamengo ele morreu na final, porque o Liverpool fez ele cansar também, não foi só por causa de estar em final de temporada. O Liverpool é tão intenso que ele cansou o Flamengo. É como aquele lutador que cozinha o outro por 6, 7 rounds e depois dá um nocaute. O futebol hoje é isso, é uma disputa física também. E a Juventus tem alguns jogadores que não tem mais pernas para disputar fisicamente em alto nível o futebol. Bom, é isso. O prêmio Valdir Bigode foi isso. O Flávio ganhou. Depois eu vou mandar o bigode. Vou mandar a bigodada para você aí. O prêmio é a bigodada no cangote. Aí é com você. O Valdir Bigode que se resolva com você aí. Eu Valdir Bigode, meu ídolo de infância, até que eu penso no caso. Na verdade, a gente escolheu o Valdir Bigode por ser aqueles centroavantes clássicos, né? O cara que era bigodão, fazia gol e jogou tanto no São Paulo, que é o time que eu torço, e no Vasco da Gama, que é o time que o Flávio torce. Por isso foi a escolha do prêmio Valdir Bigode. Mas enfim. É isso, Flávio. Você vai querer falar mais alguma coisa? O Bigode era um bom jogador. Para os tempos atuais, seria bom. Seria um bom jogador. Para quem não acompanhou, quem não viu, a gente tem gente como o Mikael ouvindo a gente. É um bom jogador. Uma avalia ali, nota 6,5, nota 6, 6,5. Para o futebol brasileiro de hoje, seria muito útil. Ele se machucou muito no São Paulo, né? Então ele não conseguiu jogar bem no São Paulo. Isso eu acho que também não ajudou tanto a carreira dele. Mas é o que você falou, em 94, ali, 95, no Vasco, ele jogou muita bola. E tanto que foi pro São Paulo por causa disso, né? Ele saiu do Vasco, foi pro São Paulo por causa disso. Só que no São Paulo ele não conseguiu, ele acabou se machucando muito e tal, e não virou muito. Ficou acho que uma temporada só no São Paulo, depois voltou pro Vasco, né? Mas também já não tava mais no auge da carreira, né? Era uma coisa que acontecia muito com o jogador que vinha do Rio para São Paulo. Yeah. Naquela época, os treinos não eram padronizados como hoje. Hoje todo mundo treina igual em qualquer parte do mundo, tem acesso à informação. Naquela época, o futebol do Rio era mais lento, era mais cadenciado. Os caras treinavam menos também, o ritmo de treino era muito menor. E aí os caras vinham para São Paulo e se arrebentavam. Tem outros jogadores em situação muito similar ao do Valdir, né? Imagina o que era o Vasco treinando na época de 90, na década de 90. Como que era o treino puxado, né? Aí dançando na beira do campo, toda aquela coisa lá. Então, o cara chegou em São Paulo, que o São Paulo tinha um CT na época de primeira linha, com profissional de primeira linha, o cara se arrebentou, né? Não aguentou o ritmo. E por aí mesmo, o São Paulo ainda nessa época era realmente considerado o suprassumo da situação. Hoje, minha nossa, não vou nem falar muito, porque eu vou começar a xingar todo mundo aqui. Bom, o Flamengo dominou, o Palmeiras foi praticamente uma piada, né, pelo que eles investiram. O Flamengo até que fez bem lá contra o Liverpool, acho que foi um dos brasileiros que foram pra lá nos últimos anos, foi o que fez melhor. E basicamente foi isso o futebol esse ano aqui, né? Seleção brasileira é uma piada. Ninguém mais liga pra seleção brasileira, a verdade é essa. Teve a Copa América, que, como eu falei, se o Brasil não ganhasse também, minha nossa.
É isso, foi isso o futebol esse ano, né? Tivemos futebol feminino, acho que esse é um ponto que a gente tinha que falar. Tanto que a gente nem lembrava que até então, que a gente nem colocou aqui na lista do Prêmio Valdir Bigode a Copa do Mundo Feminina. Realmente a gente só foi descobrir que até a Copa do Mundo Feminina durante o ano. Pra você ver como que não tem muita divulgação. E creio que essa Copa do Mundo parece que realmente foi algo que mudou o patamar do futebol, pelo menos aqui no Brasil. Hoje as pessoas prestam mais atenção, tem canal aberto passando futebol feminino, né? Tem o Campeonato Brasileiro Feminino e a Bandeirantes passa o campeonato, transmite o campeonato. Você já começa a ver alguns estádios ficando mais cheios, não é aquela coisa vazia como era durante algum tempo. Tudo bem, estádios são menores, mas pelo menos já tem gente indo. Então eu creio que foi um divisor de águas, pelo menos aqui no Brasil, né? Na Europa já tem já um pouco mais consolidado. Realmente foi um campeonato de bom nível, pelo menos os jogos que eu assisti, eu gostei de assistir. Foram bons jogos, bom nível. E a seleção brasileira feminina eu não achei tão ruim como o pessoal falou que ia ser, não. Eu achei, infelizmente, foi mal treinada, né? Colocamos o Vadão lá. Eu acho que um técnico um pouquinho melhor lá teria feito coisa melhor com a seleção brasileira feminina, né, Flávio? O Vadão, nem no futebol masculino, tem grandes trabalhos. Eu não sei como o Vadão chegou ali. O Vadão é aquele cara do leão em cima da árvore. Você fica espantada, mas não sabe como chegou em cima da árvore. Essa é a grande realidade. Eu gostei do nível da Copa do Mundo Feminina. Eu tô vendo que tecnicamente as meninas estão melhorando muito. Hoje você não vê mais lances de baixa qualidade técnica, por exemplo. Antigamente você via a menina cobrando lateral e tendo reversão depois. Porque não se treinava o básico. Hoje eu vejo time de alto nível e o Brasil na Copa do Mundo, pelo menos no que eu vi no primeiro semestre até a Copa do Mundo, o Brasil carecia de organização tática. Quando o campo parece grande para um time de futebol, é porque ele ou está cansado ou está mal distribuído. O Brasil estava mal distribuído em campo. Em vários momentos você via a Ludmilla brigando sozinha no ataque, você viu uma jogadora perdida na lateral. Então o time não era compactado. Time que não é compactado fica com um campo muito grande, vira um latifúndio para cada jogador, e o time não consegue se impor, nem fazer as jogadas que supostamente seriam treinadas, que não foram treinadas coisa nenhuma. O Brasil, em lances de bola aérea, ficava perdido, mas no geral, depois que ela assumiu a seleção brasileira, a seleção brasileira melhorou muito taticamente. Eu cheguei a acompanhar alguns jogos pela televisão, taticamente a mudança é gritante, e em pouco tempo. Ela teve o mesmo impacto na seleção brasileira que o Jorge Jesus teve no Flamengo, um impacto rápido, dinâmico, e que eu espero que se espalhe por aí. Sim. Tomara que sim, tomara que se espalhe e seja bom para o futebol brasileiro. Aparentemente vai ser, né? Que ela já tem grandes títulos, né? A Pia Sundhage. Então, vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tem as Olimpíadas, né? O futebol feminino normalmente entra com tudo nas Olimpíadas. A gente vai ver que vai ser o primeiro grande trabalho dela, né? Vamos ver como vai ser nas Olimpíadas. É isso, Flávio. Fechamos o terceiro bloco. A gente vai fazer salve alguma coisa, Flávio? Você preparou alguma coisa ou não? Eu não escrevi nada, porque o salve... Olha só, vou falar igual a Gazeta Online ou Band Love. Porque o salve agora vem do coração. Opa! O salve vem de dentro. Vem de dentro da alma. Eu quero mandar um salve para os nossos ouvintes mais fiéis. Aqueles que comentam, aqueles que sempre estão acompanhando os episódios. Primeiro para Meg Garcia, ou Mag Garcia, depende da pronúncia do freguês. Ela é uma pessoa que sempre comenta os episódios, sempre acompanha e sempre dá feedbacks positivos. Um beijo para ela, um grande abraço para o César Vieira, forte candidato a ser visitado um dia desses. Abraço para o Mikael, abraço para a Viviane Severino, abraço para a Amanda, uma das nossas grandes ouvintes. Um abraço para a Kátia, e essa aí não estou sendo imparcial, não estou sendo parcial aqui, viu, gente? Não estou puxando o saco. Quem mais? Um abraço para minha mãe, para meu pai, para todo mundo. Para a Edi, que está nos ouvindo aqui por trás dos bastidores, na casa do Luiz. E para todo mundo que nos ouve, nos acompanha e nos deu moral. E para cada uma das pessoas que nos cedeu o seu tempo para conceder uma entrevista. Foi muito bom, muito obrigado. Obrigado por acreditarem no projeto e, principalmente, darem um voto de credibilidade para a gente. O tempo de vocês é muito valioso, são pessoas bem-sucedidas, pessoas muito ocupadas. E a gente agradece muito pelo voto de confiança. Boa, isso aí. Perfeito, falou bem mesmo. Um salve aí pra toda essa galera aí, pra Edi, minha esposa que tá aqui, fica aqui me ouvindo falando na sala enquanto ela tá lá no quarto, dando risada com as besteiras que a gente fala aqui, né?
fica aqui dando risada. Eu tenho que mandar um salve pro meu cachorro, Max, que ele tá pulando em cima de mim agora aqui. Não sei se você tá ouvindo um barulhinho de fundo aí, como se fosse um sininho. Ó, é o brinquedo dele. Ele tá doido pra brincar comigo aqui, ó. Ele tá se matando aqui. Então dá um salve pro Max, meu cachorro. Tá aqui, ó. Uma hora eu vou postar uma foto dele. E pra todo mundo aí, pra Simone Gomes, que nos avisou do epíteto, né, Flávio? Não podemos esquecer do epíteto. Também ela escuta sempre a gente, tá sempre ouvindo a gente também, então dá um salve aí. E pra todos os convidados que participaram aí, que tiraram um pouquinho do seu tempo aí pra responder a dois doidos aqui de um podcast. Muito obrigado pra vocês, né? Muito obrigado. E é isso, cara. Fechou. Acho que fechamos o ano. Vamos aí demorar umas 2 semaninhas aí, acho que pra voltar com o programa. Pretendemos que o primeiro episódio a gente fale sobre... faça umas previsões de 2020, né? Alguma coisa assim. E talvez apareça algum especialzinho aí no meio, tá? Algum drops, algum entendo pouco. Mas por alguma coisinha aqui que aconteceu pra gente falar de maneira rápida. Certo, Flávio? Certo. Vamos dar as tratativas finais agora. Eu quero dizer que foi uma honra estar ao seu lado, Luiz Rossi. Fiquei muito feliz com o Entendo Nada Podcast. A ideia foi sua, a concepção foi sua e o convite foi seu. Antes de você, eu nem sabia direito que era podcast. Eu sabia por cima... E eu nunca tinha ouvido um podcast para falar a real. E graças a você eu aprendi o que é podcast e hoje estou trabalhando nesse humilde, tenaz e alvissareiro podcast que eu Entendo Nada. Então foi um ano muito feliz, 12 meses muito intensos. A gente trabalhou na medida do possível, sem remuneração, mas fazendo o que a gente gosta, de coração. A gente gosta muito de rádio, nós fomos criados ouvindo rádio, assim como a nossa geração. E o podcast ocupa no nosso coração, ocupa no nosso cotidiano o espaço que lá atrás foi do rádio. Até porque hoje, para ouvir rádio, tá dose, hein? Tá dose ouvir rádio AM, a gente puxando o saco de Bolsonaro, de Lula, tá totalmente politizadas. Então, o podcast ainda é uma coisa um pouco isenta e menos poluída de política que a gente pode ouvir e nós podemos contribuir com nossos parcos e singelos conhecimentos. Então, fiquei muito feliz com esse ano. Obrigado pela oportunidade, Luiz. E ano que vem tem mais, vamos para cima, vamos alçar novos voos. Boa, eu que agradeço você ter aceito essa doideira aí. Só que, como eu sempre brinco, né? As pessoas falam, não sei o que. Eu falo, olha, eu sou um designer pra tentar ganhar dinheiro e sou um podcaster pra perder dinheiro, né? Isso é fato, não tem jeito. Aí perde dinheiro. Aqui é só perder tempo e dinheiro, mas tá valendo, tamo junto. E eu que agradeço aí por esse ano aí, tamo junto. Pra você correr atrás aí dos entrevistados aí, que você manda bem, te fala, você vai atrás, você consegue, isso que importa. E fechou, cara. É isso aí. Fechamos esse ano. Valeu. Mais um ano aí. Vamos ver como vai ser esse 2020, né? Vai ser um ano... vai ser um ano legal aí. Segundo um rapaz do tarô que eu passei no tarô, hein? Eu sou um ateu não praticante, já deixo avisado aqui, eu passei no tarô. Segundo ele viu lá nas cartas lá, falou que o podcast ainda vai dar certo. Que ainda vai virar. Falou, não é pra 2020, mas vai virar. Eu falei, beleza, tá bom. Já tem o apoio pelo menos do cara do tarô. Tamo nessa, tá junto aqui. Vamos pro encerramento. Passar pro encerramento. Passar nossos canais de contato. Se você gostou, se não gostou. Se quer participar do Prêmio Valdir Bigode também, tá aqui. Vou passar os canais de encerramento, vocês podem participar. Vamos lá. O e-mail é entendonadapodcast@gmail.com. O Facebook é o Entendo Nada Podcast. O Instagram é o @EntendoNadaPodcast. E o Twitter é o @EntendoNPodcast. E tem esse Entendo N Podcast porque o @Entendo Nada já está sendo usado. E não cabe Entendo Nada Podcast. Tive que dar um jeito aqui, foi isso aí. Entendo N Podcast. E YouTube, eu peço para vocês entrarem no YouTube, procurarem lá Entendo Nada Podcast, vai aparecer. Porque ainda não podemos ter um link. Precisamos de um certo número de inscritos. Então, por favor, se vocês têm um canal lá, alguma coisa no YouTube, tem uma conta no YouTube, entra lá e inscreve-se no nosso canal lá. Prometemos que não vamos encher o saco de ninguém. É só pra gente atingir esse número aí. Certo, Flávio? Certo, missão cumprida. Um ano de podcast, um ano de parceria. E estamos aí para 2020. Bora, vamos atrás de Sosa, vamos atrás de Eric Johnson. E alçar novos voos. É isso aí. Valeu, Luiz. Vamos nessa. Fumos!